Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 02. Eu deveria estar te perguntando a mesma coisa, pirralho. Essa foi a resposta de Vegeta a Gohan cansado no batedor depois de ser questionado onde ele, Raditz e Nappa estavam. Embora Gohan certamente tenha detectado alguns níveis de poder notáveis no planeta em que pousou momentos antes, ele não conseguiu detectar nenhum no nível de Vegeta. Isso o deixou muito preocupado. Ele examinou o ambiente misterioso e desolado em que se encontrava. Bem, estou em um planeta com um céu azul muito escuro. Filho da puta, Vegeta interrompeu. Sua interjeição por si só não deixou Gohan precisando ouvi-lo mais. Basta voltar para a base de Frieza então. Provavelmente já teremos terminado quando você chegar aqui. Gohan deu um suspiro de alívio. A agressão reprimida que Frieza o encheu transbordou, então ele poderia evitar a violência por enquanto. Com um leve sorriso ele respondeu, sim, porque a canela de Gohan de repente parecia que uma faca tinha acabado de ser enfiada nela. O menino cerrou os dentes um em cima do outro para conter a onda de dor que se espalhava pela perna e para o resto do corpo, e olhou para baixo. Ah, porque foi exatamente isso que aconteceu. Mortificado pela visão de seu sangue escorrendo de sua canela, ele se virou para encarar o culpado, desligado dos comandos de Vegeta em seu batedor. Sua visão ficou turva, mas na frente dele estavam 2, 3, 4 homens diminutos com pele roxa e roupas desgrenhadas. Eles pareciam e se vestiam como humanos, bem, se os humanos tivessem orelhas pontudas e cabelos verdes. Todos riram dele, mostrando suas presas pequenas, mas proeminentes. Um deles abriu a boca e um barulho saiu quando seus lábios se agitaram, mas Gohan não conseguiu entender uma única palavra. Ok, então seu único pensamento lúcido foi que fazia muito mais sentido encontrar alguns alienígenas que pela primeira vez não falassem a mesma língua que ele falava em um planeta, a anos-luz de distância. Mas principalmente Gohan estava aterrorizado, atordoado e confuso, especialmente enquanto avançavam em sua direção. Pensando rapidamente, ele puxou a faca da perna enquanto eles atacavam. Uma ideia horrível, como seu grito agonizante confirmou. Isso deixou uma abertura para o estrangeiro no meio, com cabelo cortado à escovinha, dar um soco no rosto do Solter. Gohan caiu de costas e tentou alcançar o batedor, o único elo de sua cavalaria, mas um dos bandidos alienígenas o agarrou. Ele tinha cabelo espetado na altura dos ombros, não muito diferente do de Gohan, e sorriu, balançando zombeteiramente o Solter para cima e para baixo na palma da mão. O careca do quarteto gritou com ele em sua língua desconhecida, e o de cabelos compridos jogou o batedor nele. O careca pegou e jogou no bandido com uma mecha de cabelo espessa que Gohan achou muito parecida com a de Mentos. Eles estavam jogando um jogo barulhento de pega-pega, apontando e rindo do meio Saiyajin que se contorcia entre os arremessos. Gohan não sabia o que o incomodava mais, o quanto ele foi espancado ou o fato de não conseguir entender uma palavra do que diziam. O ladrão inicial de cabelos compridos do Soltero pegou e caminhou em direção a Gohan. Esticando os braços, ele o apresentou a Gohan na palma da mão como se estivesse fazendo uma oferta. Gohan não se atreveu a estender a mão, entretanto, zombando dele com ódio. O bandido simplesmente riu, jogou o Solter na lama e pisou nele, despedaçando-o. Furioso, Gohan ficou de pé, mas antes que pudesse atacar, o bandido careca saltou para o céu e levantou o braço. Brilhou com Ki, deixando Gohan em guarda. O alienígena roxo jogou-o de suas mãos, mas não em Gohan. Em vez disso, ele explodiu a cápsula espacial que estava na cratera atrás de Gohan. Ele não estragou tudo, mas tirou um bom pedaço disso. Gohan olhou por cima do ombro com horror para os restos esfumaçados de sua nave, sua única fuga deste show de terror de um planeta. O choque deu lugar à raiva, entretanto, o tipo de fúria que os Saiyajins mais velhos tentavam controlar no treinamento. Ignorando a sensação de ardor na perna, ele disparou em direção aos 4 bandidos e deu um soco na mandíbula do homem careca que destruiu seu navio. Mas enquanto ele voava a dezenas de metros de distância, os outros riram e atacaram Gohan com vantagem numérica. Porém, uma coisa engraçada aconteceu com seus vários golpes e chutes. Embora certamente machucassem, cada golpe apenas deixava Gohan mais irritado. Chame isso de orgulho ferido ou desprezo por seus dispositivos perdidos. Mas no momento em que os 3 começaram a pisotear Gohan com suas botas de biqueira de aço, o Saiyajin emitiu um brilho intenso. Ele liberou fogo de seu espírito com uma explosão de Ki que destruiu todos eles. Com o corpo quase se movendo sozinho, Gohan explodiu para frente e chutou o pescoço do bandido de cabelos compridos para fora do lugar. O de cabelo espesso conseguiu se esgueirar por trás de Gohan e agarrar seu braço, enquanto o de cabelo, a escovinha, o debandou com sua lâmina. Antes que ele pudesse alcançar Gohan, no entanto, uma força de Ki o mandou para trás. Gohan bateu com o cotovelo no rosto do cabelo espesso e arrancou a espada da mão do homem com corte à escovinha. Para tirá-lo de cena, Gohan disparou uma forte explosão de Ki que o mandou para longe. Mais um permaneceu, o careca que destruiu seu navio. Embora maluco, ele se levantou, mas antes que ele pudesse ficar de pé, Gohan o derrubou de volta. Comportando-se mais como um Saiyajin selvagem de sangue puro, Gohan bateu o ar para fora do peito e usou os punhos para liberar toda a sua frustração em seu rosto. Seu nariz quebrou, sua mandíbula quebrou e Gohan pôde sentir suas bochechas se contraindo sob as mãos enluvadas, mas ele continuou.
Uma partícula de sangue do alienígena espirrou na bochecha de Gohan, tirando de sua névoa. Seus olhos piscaram para os restos mutilados do rosto do bandido. Ele se afastou tão rapidamente que caiu no chão. Ele ofegou pesadamente, seu coração quase saindo do peito. Quando ele examinou os danos, ele engasgou em estado de choque. Eu fiz tudo isso? Ele olhou para as luvas, elas estavam pintadas de sangue. Ele os arrancou de suas mãos como se fossem perigos tóxicos. Ele desmaiou novamente, então não conseguiu articular corretamente como foi matá-los, mas o resultado contou a história clara de suas ações. Não importava o quanto ele resistisse, o quanto ele se apegasse aos valores de sua terra natal, ele realmente era capaz da brutalidade dos Saiyajins. Mas ele estava apenas se defendendo, certo? Gohan manteve essa justificativa por enquanto, pois havia um assunto mais pertinente, o ferimento aberto na parte de trás de sua perna. A adrenalina desapareceu há muito tempo, a dor voltou com força total. Ele tentou recuar novamente, mas tropeçou de volta. Não apenas estava machucado, mas a perda de sangue o estava atordoado. Pensando rapidamente, Gohan rasgou toda a manga direita de seu macacão e amarrou-o com um nó apertado em volta de sua canela. Isso minou o fluxo sanguíneo, pelo menos. Finalmente Gohan se levantou, embora caminhar parecesse arrastar uma âncora. Voar claramente fazia mais sentido, então ele decolou. Depois de perder tanto sangue, seu corpo exigiu água. Ele examinou o solo sujo abaixo dele, procurando uma civilização ou um rio. O cansaço nublou seus pensamentos enquanto ele procurava. Havia uma possibilidade legítima de ficar preso no planeta. Sua cápsula espacial havia desaparecido, seu batedor havia desaparecido. Então como alguém da organização de Frieza poderia entrar em contato? Um pouco de vida, hein? Antes que seus pensamentos pudessem ficar mais confusos, Gohan encontrou o que procurava. Não apenas água, mas uma selva. Com um leve sorriso, Gohan desceu para o bosque de árvores e vegetação com folhas de obsidiana. No instante em que seus pés tocaram o chão, porém, ele viu um objeto pontiagudo correr até seu rosto. Por apenas um fio de cabelo, ele balançou a cabeça para fora do caminho e olhou por cima do ombro, uma flecha cravada em uma árvore. Virar a cabeça descuidadamente o distraiu do verdadeiro problema, e isso o atingiu com uma joelhada no estômago. Gohan se dobrou e conseguiu distinguir o atacante, outro rufião sorridente de pele roxa, vestido com trapos. O que houve com este planeta? O cara tentou chutar Gohan no rosto enquanto ele se ajoelhava para segui-lo, mas o meio Saiyan agarrou seu pé e usou-o como alavanca para bater de cabeça em seu queixo. Enquanto o alienígena cambaleava para trás, Gohan agarrou seu estômago, mas mesmo assim assumiu uma postura de luta. O malfeitor alienígena se livrou do contra-ataque de Gohan e mergulhou em direção a ele novamente. Impacientemente, Gohan evitou sua rápida incursão de ataques, mas sua falta de experiência de luta permeou. Mais do que isso, porém, ele estava apenas abalado. Tudo o que ele pôde fazer foi proteger o déjà vu de suas sessões de treinamento com Vegeta, Nappa e Raditz. A vida ou a morte estava muito longe da prática. Percebendo que ele não poderia simplesmente depender de outro apagão induzido pela raiva, Gohan lançou o punho para frente, mas demorou a puxar. Para piorar as coisas, ele cambaleou e deixou o tenaz alienígena chutá-lo para a mesma árvore onde estava sua flecha errante. O alienígena vestido de trapos cuspiu provocações indeciféricas com uma voz estridente, arrancando um grunhido de Gohan. Eu não consigo entender você, então calha a boca. O tom rabugento de Gohan por si só foi tudo que o homem precisou para balançar a cabeça para trás e gargalhar ainda mais. Oh, espere, eu peguei. Gohan percebeu. Rapidamente, ele levantou o braço e enfiou a risada incômoda de volta no rosto com uma explosão de ki. Gohan riu brevemente para si mesmo. Como ele poderia esquecer sua arma mais conveniente? A vitória foi passageira, porém, porque o homem púrpura ignorou a carne dilacerada de seu rosto e continuou atacando. Gohan o frustrou com outro golpe, mas ele se levantou tão rapidamente quanto caiu. O alienígena saltou e deu um chute em Gohan com tanta força que ele bateu naquela árvore e em várias outras atrás dela antes de derrapar na grama, parando perto da margem do rio que tanto desejava. Só de estar perto da água despertou a sede de Gohan, e ele ficou muito fixado. O lutador alienígena saiu da selva e tentou socá-lo enquanto ele estava deitado. Gohan rolou para fora do caminho e um segundo depois fez isso novamente na direção oposta. A cada segundo que passava, Gohan ficava mais confortável em combate. Ele dobrou as pernas para trás e bateu com os dois pés no externo do homem antes que ele pudesse atacar novamente, então se levantou novamente. Imitando o movimento que viu Vegeta fazer durante o treinamento, Gohan estendeu os dois braços para trás e concentrou seu ki em suas mãos. Ele liberou tudo em uma onda brilhante que atingiu o homem para longe do campo com seu imenso poder, finalmente libertando Gohan de sua presença. Não desperdiçando um único momento, Gohan se virou e enfiou a cabeça na água. Não foi a maneira mais eficiente de matar a sede, mas foi um enorme alívio. Gohan sentou-se e respirou fundo, esperando que esse fosse o último perigo por enquanto. Ele pensou na luta e em como a terminou, uma explosão de ki. Assim como Mentos. Gohan se interrompeu. Isto era diferente. Esse cara estava tentando matá-lo. Ele teve que explodi-lo para se salvar. Então, novamente, ele matou Mentos para se salvar do perigo que Vegeta representava. E amarrou-o de antemão. Suas mãos já estavam contaminadas. Recusando-se a se punir ainda mais, Gohan se afastou do rio e entrou no mar de árvores e plantas. Ele tinha visto muitas plantas em sua curta vida, mas nenhuma delas era preta. E ninguém atualmente depois de sua vida, ele conseguia sentir o cheiro marcante que o lembrava da colônia de sua terra natal. Havia uma flor escondida nas profundezas dos arbustos que se destacava, uma agulha de caule roxo no palheiro preto. Mas essa não era a parte mais chamativa. Essa distinção pertencia à sua brilhante pétala dourada. Cativado por seu cheiro e brilho, Gohan arrancou-o da raiz e colocou-o sob o peitoral de sua armadura. Se ele fosse ficar preso no planeta, ele poderia muito bem
ter conseguido algo valioso. Inalando o ar do planeta desconhecido, Gohan sentou-se e permitiu-se desfrutar de um momento de paz em sua pirueta sem fim. Isso lembrou de casa. Goku o levou em muitas viagens na floresta que cercava sua casa. Mesmo assim, Gohan era como é agora, medroso, nervoso, mas também curioso. Ele temia os animais selvagens e imprevisíveis e não conseguia compreender como seu pai permanecia tão calmo com eles, tratando-os até como amigos. Ele se lembrou de uma vez em que arranhou o joelho. Ele estava chorando, mas Goku usou um pouco do ambiente natural para aliviar a dor. Havia uma lição valiosa a ser aprendida a partir daí, não temer o ambiente e deixar que ele o ajudasse. Gohan riu amargamente, que época em que um arranhão no joelho foi a dor mais insuportável que ele sentiu. Mas quer ele ficasse preso neste planeta, ou de volta ao exército de Frieza, ele teria que seguir a lição de seu pai. Porque, ao que parecia, ele nunca retornaria à rede de segurança da Terra. Ele teria que se adaptar e abraçar seu novo cenário, e neste planeta, e no planeta de Frieza, ele só tinha uma opção real. Acima de tudo, Gohan queria sobreviver. Ele precisava sobreviver, e ele nunca poderia permitir que o trauma que Frieza lhe causou acontecesse novamente. Alguns minutos se passaram sem incidentes. Embora Gohan tenha recebido bem o resto, as duas emboscadas deixaram claro que problemas aguardavam Gohan em cada canto deste planeta traiçoeiro. Sem seu rastreador, porém, ele nunca poderia ver alguém chegando que não estivesse na frente de seu rosto. Mas ele não poderia estar tão indefeso, certo? Gohan pensou em seu pai. Evidentemente, ele era mais forte do que ele há muito tempo, mas não conseguia se comparar à sua experiência em luta. Nunca houve um momento em que Goku não estivesse ciente do que estava ao seu redor. Ele podia ver cada movimento de uma pessoa ou animal, mesmo de costas. E ele podia sentir seu Ki. Gohan já tinha uma vantagem sobre os Saiyajins, claro, eles controlavam seu Ki também, mas sem qualquer compreensão do conceito. Eles operaram puramente com força bruta. Por outro lado, Gohan sabia exatamente de onde vinha seu poder. Se seu pai conseguia sentir o que acontecia ao seu redor, ele também conseguia. Respirando fundo, Gohan encostou-se em uma árvore enquanto ponderava sobre seu pai. Ninguém facilitou as coisas do que Goku. Ele era tão despreocupado e equilibrado, mas ao mesmo tempo tinha olhos na nuca, e talvez essa fosse a correlação. A ausência de qualquer dúvida ou preocupação dentro de si permitiu-lhe ver todo o resto. Era uma autoconfiança que faltava em Gohan. Mas é claro que sim, como não poderia? Ele estava em um mundo ao qual não pertencia, sujeito a abusos insondáveis em questão de semanas e agora forçado a crescer e agir contra sua natureza. Até Raditz entrar em cena, Gohan pensava que sabia quem ele era e gostou da foto. Agora ele não conseguia nem andar sem que a ansiedade atrapalhasse cada passo seu. Ele respirou mais fundo do dia. Eliminar a montanha de perguntas que sua consciência empilhou sobre ele era um tiro no escuro, mas ele poderia pelo menos tentar direcionar seus pensamentos para outro lugar. Leve as coisas momento a momento. Concentre-se em cada respiração que ele inspirou e exalou. O aroma distinto que entrou em suas narinas. A rajada ocasional de vento que soprava em seu rosto. Como era a sensação, como soava, como cheirava. O respingo da água do rio. O gorjeio ocasional de um pássaro. O guincho ocasional de uma criatura. Concentre-se apenas no que estava lá. Não o que deveria ter sido, não o que poderia ter sido, mas apenas o que foi. Um pequeno esquilo com pelo listrado verde e vermelho rastejou para a direita de Gohan e pegou uma bolota próxima. Ele mastigou a bolota e olhou para Gohan. Gohan sabia exatamente o que tinha feito, e seus olhos ficaram fechados o tempo todo. Deve ter sido o cheiro e as vibrações que seu movimento criou. O galho acima dele balançava para cima e para baixo contra o vento. Um pássaro voou de uma árvore para o céu, e Gohan podia sentir tudo acontecendo. Ele poderia usar seus 5 sentidos básicos para se concentrar no que estava ao seu redor, mas agora ele tinha que se preocupar com seu Ki. Era a fonte dos poderes especiais dele e de todos os outros. Seu espírito, todo mundo tinha. Era inato em todas as ações dele ou de qualquer outra pessoa. Se ele pudesse se concentrar em seu próprio Ki e tivesse uma noção clara de onde localizá-lo dentro de si, ele poderia fazer o mesmo com todos os outros seres vivos também. Continuando a focar apenas no presente físico, Gohan se concentrou em seu próprio Ki, guardando a sensação na memória. Ele podia sentir a sensação de sua própria presença crescendo a cada segundo. Assim que ele sentiu uma pontada de conforto, uma presença mais perturbadora invadiu seus sentidos e abriu seus olhos. Um segundo depois, outro da aparentemente interminável reserva de capangas do planeta caiu na frente dele. Este tinha um moicano verde-limão distinto que o fazia parecer um punk rocker. Ele era a presença que Gohan sentia. Gohan levantou-se de um salto. Para sua surpresa, o grunhido roxo alcançou diretamente a rosa enfiada em sua armadura. Quando Gohan saiu do caminho, ele tentou atacar. Ele bateu suas garras no rosto de Gohan, mas errou, então ele saltou e se apoiou em uma árvore que estava atrás de Gohan. Gohan ficou parado, mas apenas deixou o alienígena mergulhar e cerrar os punhos em seu ombro. Besteira, Gohan pensou. Ele não se virou porque pensou que podia sentir seu movimento. Como ele deveria ter imaginado, uma coisa era sentir calmamente o que estava ao seu redor enquanto inativo, mas outra coisa totalmente diferente era fazê-lo nos rigores do combate. Ele teve que ganhar mais confiança em seu poder. Seu sentido de Ki, por outro lado, uma vez que ele compreendeu isso, tornou-se tão comum para ele quanto seu sentido de olfato, visão, paladar, tato e audição. Mas foi esmagador, ele sentia demais e isso atormentava sua mente. Foi difícil para Gohan clarear seus pensamentos com o alienígena enlouquecido de Moicano avançando contra ele com as garras estendidas. Embora ele tenha conseguido pular para fora do caminho, ele não ficou ileso, ele sentiu um leve golpe na bochecha. O capanga roxo tirou as pernas de Gohan para derrubá-lo e fez outro movimento para pegar a rosa dourada, mas Gohan agarrou sua mão. Ele tentou atacar com o outro, mas Gohan frustrou também. Para mandá-lo embora, Gohan usou sua cabeça novamente literalmente batendo na testa do alienígena com força suficiente para se cortar.
Embora seu oponente alienígena tenha caído de pé, ele estava claramente tonto. Gohan capitalizou com uma enxurrada de rajadas de energia, embora o lutador tentasse bloqueá-los com os antebraços, a chuva de rajadas rapidamente o dominou. Contra sua melhor natureza, Gohan sorriu. Era uma tática de Vegeta, que ele comumente empregava em treinamento e funcionou. Com a distração das explosões, Gohan atacou, desferindo um golpe impressionante em seu estômago que o nocauteou. Enquanto o alienígena estava deitado de bruços na grama, Gohan o observou pensativo. Ele estava inconsciente, incapaz de prejudicar ainda mais Gohan. Com o trabalho feito, ele não precisava sair para matar. Fazer o trabalho sujo era uma coisa, mas ficar muito envolvido era outra. Gohan não iria apenas esperar que ele se levantasse e voasse para longe. Eu posso fazer isso, ele disse em voz alta para se afirmar depois de entoar isso em sua cabeça. Suas vitórias deixaram claro que ele poderia lutar e vencer se quisesse melhorar seus sentidos, ele precisava entrar em todas as batalhas seguro de si mesmo. O jovem meio Saiyajin logo percebeu que era rápido demais para assumir que estava perdido. Não havia razão para não acreditar que pudesse encontrar uma nave espacial. Até mesmo seu próprio planeta natal, muito distante do governo de Freeza, os possuía. A barreira do idioma tornaria a tarefa difícil, mas Gohan resolveu encontrar um navio a qualquer custo. Depois de alguns minutos voando, Gohan sentiu um enxame de assinaturas de que atingi-lo. Era como se sinais corressem para seu cérebro e desencadeassem uma sensação benigna em seu corpo, tornando-se mais presente à medida que ele se aproximava. Ele olhou para baixo e encontrou a fonte à sua vista, uma cidade. Era como uma daquelas cidades sombrias dos filmes de faroeste que Gohan via em casa, coberta por fileiras de prédios retangulares sujos e desgastados, com portas de vai-vem apaineladas. Os sinais de que pareciam uma nuvem de tempestade pairando sobre o cérebro de Gohan. Se ele tivesse que adivinhar, isso significava que eles não eram amigáveis. Relutantemente, Gohan pousou e olhou ao redor da cidade. Como ele esperava, ele não conseguia entender nada do que estava escrito nos edifícios, embora na verdade se parecessem com sua linguagem na Terra. A comunicação com os habitantes do planeta era um tiro no escuro, mas Gohan percebeu que deveria pelo menos conseguir alguns suprimentos, ou realmente qualquer coisa que pudesse ajudar em sua caça ao navio. Ele passou por uma das entradas do prédio e imediatamente engasgou com o cheiro. Era como aquelas bebidas que seu avô bebia direto da garrafa. Sua mãe sempre incentivou Gohan a ficar longe deles. Com aquele odor desagradável, ele poderia ter certeza de que ela não tinha nada com que se preocupar. Grupos de alienígenas lotavam a taverna em diversas mesas, e todos paravam para examinar o forasteiro. Todos eles gritaram várias frases estrangeiras para Gohan, que respondeu com raiva. Eu não falo a língua de vocês, então vocês podem parar de falar agora, disse Gohan. Sua jovem mente ficava frustrada por estar no escuro de uma conversa. Todos os roxos trocaram olhares confusos, eventualmente concluindo exatamente o que Gohan havia dito. Um deles se levantou e apontou para a armadura de Gohan, gritando uma única palavra, berinjela. Gohan ergueu uma sobrancelha confuso, mas percebeu que estava apontando para a rosa dourada e roxa enfiada em sua armadura. Vários clientes se levantaram intrigados, inclinando-se na direção de Gohan para ver mais de perto. Uma gota de suor escorreu pela cabeça de Gohan, já que ele quase conseguia ler suas mentes. Um bandido rotundo e roxo mergulhou em Gohan para quebrar o silêncio, mas outro homem saltou sobre ele e deu uma cotovelada em seu rosto para interrompê-lo. Parecia que era uma competição, e logo dezenas de guerreiros debandaram Gohan, ambos correndo e lutando entre si. Em vez de recuar, Gohan olhou destemidamente e endireitou os ombros para a batalha. Ele enfrentou o ataque de frente, evitando os ataques com a ajuda de seus sentidos. Ele liberou uma rajada de ki para dispersar todos os alienígenas que cobiçavam rosas e usou seus punhos para enfiar um deles contra uma parede, quase desabando. Mas enquanto ele estava de costas, ele agora sabia quais ataques estavam vindo em sua direção. Um aproximou-se dele com uma garrafa quebrada, outro com uma cadeira e outro com uma faca. Gohan evitou sem esforço cada um de seus ataques. No entanto, os números não estavam do lado de Gohan, pois enquanto ele se esquivava dos ataques por trás, os da esquerda e da direita desferiram golpes fortes nele. Gohan se jogou de costas em uma moldura na parede oposta que se espatifou, deixando o vidro derramar por todo seu corpo. Os cacos perfuraram suas roupas, causando os piores danos ao braço direito exposto. E seus problemas estavam prestes a piorar. Um dos homens passou na frente de Gohan e cortou seu olho esquerdo com uma lâmina. Gohan soltou um grito tão alto que sua voz falhou e ele apertou as duas mãos sobre o olho para impedir o derramamento de sangue. Enquanto agonizava, ele se deixou aberto para que vários homens o empurrassem contra a parede e o mandassem para fora. Toda a comoção chamou a atenção de quem estava dentro dos prédios próximos, logo multiplicando a desvantagem de Gohan. Antes que ele pudesse se levantar do chão, uma explosão de ki veio em sua direção. Embora ele tenha se esquivado, ele mal conseguiu lutar contra a tempestade de ataques que podia ver, mas não conseguiu se esquivar rápido o suficiente, especialmente com o olho no formato que estava. O exército de alienígenas atacou a si mesmo e a Gohan, muitos deles buscando sua evidentemente valiosa rosa dourada. De costas para o chão, Gohan conseguiu chutar alguns para criar uma abertura para uma fuga para o céu. Primeiro na agenda de Gohan, recuperando o fôlego. A dor o atingiu em ondas, sua fuga tanto por estratégia quanto por alívio. Ele fechou o olho esquerdo, com o pouco que conseguia ver obscurecido pelo sangue. Seu ferimento anterior causado pela espada ainda incomodava sua perna, e todos os vidros e lascas de madeira com certeza não ajudaram. Vários homens voaram atrás dele e Gohan lutou valentemente contra eles, aplicando força letal quando necessário. Lutar ou fugir substituiu sua moralidade, já que sua vontade de sobreviver em um planeta desolado alimentou todos os seus ataques. Um dos guerreiros era experiente e selvagem, o suficiente para cravar suas garras no calcanhar de Gohan enquanto o
agarrava pelo pé e o puxava para baixo. Isso provocou um grito de agonia em Gohan, embora ele rangesse os dentes para bloquear a dor e concentrasse seu ki nas palmas das mãos, mesmo quando um rufião o puxou para baixo e outro puxou seu cabelo. Soltando um grito junto com ele, Gohan lançou uma imensa explosão de ki abaixo, destruindo muitos dos alienígenas. Então ele arrancou as garras dolorosamente perfuradas em seu pé, ignorando a dor aguda que isso causava. Ele empurrou o alienígena ao qual pertencia e empalou-o com o joelho. E então ele simplesmente balançou a cabeça para tirar o outro cara da sua frente figurativa e literalmente. Farto do absurdo, Gohan cedeu aos seus impulsos selvagens de Saiyan e despejou uma chuva radiante de rajadas de ki, optando por apenas devastar as pragas incomodas. Um por um, eles caíram para nunca mais se levantarem. Gohan não parou até não ver nenhum corpo se movendo. Assim que terminou, Gohan ofegou pesadamente e olhou em volta apenas para verificar 100% de sucesso. Todas as assinaturas de ki haviam desaparecido, pelo menos. Ele fez uma grande diferença não apenas nos homens, mas na arquitetura circundante. Muitos edifícios foram arrasados, derrubados ou totalmente destruídos. Gohan enxugou o suor da testa e suspirou. Ele ficou suspenso no ar por um momento, refletindo sobre a explosão. Doía profundamente admitir para si mesmo, mas ele gostou. Só um pouco. No final das contas, finalmente exercer o poder foi muito melhor do que ser uma vítima. Não se dando tempo para deleitar-se com pensamentos sádicos, Gohan se abaixou e entrou no bar onde sua batalha começou. Felizmente ele foi em grande parte poupado do seu ataque. As mesas com seus pratos de comida e garrafas meio vazias estavam intactas. Exausto e dolorido, o corpo de Gohan ansiava por comida. Ele olhou para um dos pratos deixados para trás e se encolheu. Continha uma substância verde e pastosa temperada com pimenta preta. Não exatamente em posição de ser exigente, no entanto, Gohan pegou um pedaço pegajoso e deu uma mordida, e então lutou contra seu reflexo de vômito. Gohan não tinha certeza do gosto de um fungo no pé, mas se ele tivesse que adivinhar, era próximo daquele prato. Porém, comida era comida, então ele pelo menos engoliu antes de se afastar da mesa. Ele encontrou outro prato com um pedaço de carne que lembrava uma costeleta de porco junto com um biscoito marrom escuro. Ele resolveu comer o biscoito e bom, era um biscoito. Não é particularmente saboroso e nem particularmente podre. Logo, Gohan retirou todos os pratos da sala. Apesar da péssima situação geral, ele não tinha feito uma refeição adequada desde que chegou na organização de Frieza. Ele se lembrou do que Vegeta e Nappa disseram a ele sobre Frieza, garantindo que os Saiyajins não recebessem todas as calorias de que precisavam. Esse era um problema que ele procurava resolver se algum dia voltasse. Não particularmente satisfeito, mas pelo menos satisfeito, Gohan saiu da taverna. Ele olhou para o céu escuro entre as pilhas de cadáveres que havia deixado. Ele não admirava seu trabalho, mas num planeta que parecia estar cheio apenas de bandidos gananciosos, ele fez o que era necessário. Encontrar uma nave espacial era sua principal prioridade, e ele precisaria realizá-la sem falhar, não importa o tempo que demorasse. E não importa quantos corpos tiveram que cair. Underline, 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 underline. O céu do planeta tinha um tom de azul mais brilhante, mais opaco e pálido que o da Terra, mas uma mudança bem-vinda em relação aos céus noturnos. Gohan marchou por uma trilha com uma armadura esfarrapada e um macacão rasgado. Ambas as mangas já haviam desaparecido, expondo seus braços machucados e arranhados. Um braço segurava um pedaço de papel enquanto o outro segurava uma lata de feijão que ele comia com frequência. Seu olho esquerdo ainda estava fechado e o ferimento deixou uma cicatriz na pálpebra que terminava perto do nariz. Quantos dias se passaram? Ele contou pelo menos 15 nasceres do sol, e esses foram apenas aqueles durante os quais ele não dormiu. As rotações do sol ocorriam em intervalos aos quais ele não estava acostumado, cerca de 36 horas, pelas suas contas. Somando tudo isso, ele estava naquele planeta há pouco mais de algumas semanas. Os dias se misturavam, ele ia a algum lugar, era atacado. A notícia se espalhou por todo o planeta sobre ele e suas ações, então ele tinha caçadores de recompensas e guerreiros perseguindo-o ativamente. Ele ainda não sabia nada sobre a língua do planeta, algo difícil de fazer quando todos lá estavam tentando matá-lo. Ele conhecia uma palavra, porém, e ela era usada apenas em relação ao que ainda estava escondido em sua armadura. Berinjela, a rosa dourada. Após suas primeiras horas de viagem, Gohan percebeu uma razão pela qual a flor era tão procurada. Mesmo removida do solo ou da água, ela permanecia fresca e viva. Tinha uma cor marcante e durava em qualquer ambiente. Gohan muitas vezes se perguntava por que ele mantinha isso à vista quando tantas pessoas o perseguiam, mas ele percebeu que apenas ser um estranho fazia dele um alvo. A rosa berinjela apenas dava aos seus ataques um incentivo extra. Quanto da população Gohan havia eliminado naquele ponto? Pelo menos 70%, certo? A violência tornou-se habitual para Gohan a cada enxame. Repetidamente, ele lembrava a si mesmo que estava fazendo o que seu poder permitia para sobreviver. Não houve raciocínio com eles. Ele duvidava que conseguisse, mesmo que falasse a língua deles. Se eles não parassem até sua morte, seu único recurso seria trazer a morte para eles. A luta constante tornou Gohan mais forte, aguçou seus sentidos, fortaleceu seu corpo e melhorou sua confiança e coordenação. Lutar contra as pessoas atrás de sua cabeça e de seus pertences proporcionou todo o treinamento que ele precisava. Ele gostou do poder e de como era. Se era isso que ele estava fazendo, ele faria o melhor possível. Sua mãe sempre lhe dizia para dar tudo de si. Gohan ergueu a outra mão para olhar o pedaço de papel.
Era um artigo que ele encontrou no início do dia sobre uma nave espacial, acompanhado de duas fotos. Uma era um grande foguete sendo lançado para o céu e a outra era de uma base. O prédio tinha um símbolo de diamante roxo, um símbolo que Gohan mantinha os olhos atentos. Gohan parou de andar. Ele podia sentir isso, um Ki rastejando atrás dele. Antes que o homem o alcançasse, Gohan deixou cair a lata, virou-se e chutou-o na cabeça. Não foi um golpe fatal, mas o jogou no chão. Gohan estava prestes a atacar novamente até que o canto superior esquerdo da camisa do homem chamou sua atenção. Ele semicerrou os olhos para ver mais de perto e percebeu que era o mesmo diamante que vira no artigo. Na verdade, agora ele se lembrava de ter visto a mesma camisa usada por alguns outros brutos que se juntaram contra ele. Não o vendo mais como uma ameaça, Gohan o encontrou no chão. Quando o alienígena abriu os olhos, Gohan mostrou o papel em suas mãos e apontou para as duas fotos. O homem não tinha interesse nos esforços de Gohan e em vez disso tirou uma faca do bolso. Ele empurrou para ele, mas o jovem meio saiyajin habilmente arrancou a lâmina de seus dedos com a mesma mão que segurava o papel, e com a outra deu um soco no queixo dele para mandá-lo de volta para baixo. Não lhe dando chance de atacar mais, Gohan bateu o pé em seu peito, exercendo pressão suficiente para mantê-lo imóvel, mas sem causar danos significativos. Impacientemente, ele apontou novamente para a foto e depois para o símbolo na camisa do homem. Incapaz de pensar em qualquer maneira melhor de comunicar fisicamente o que ele queria dizer, Gohan levantou o polegar junto com um aceno de cabeça e um olhar curioso. Quando o homem apenas ergueu a sobrancelha confuso, Gohan repetiu o gesto com mais fervor. O reconhecimento encheu os olhos do alienígena e eventualmente ele assentiu. Gohan largou o pé e deixou o alienígena se levantar. Ele rosnou para Gohan, mas sabia que estava à sua mercê. Gohan apontou para o papel e depois para o céu, gesticulando para que ele mostrasse o caminho até a base. O alienígena apenas zombou, então Gohan ergueu a mão e acendeu uma imponente bola de Ki em alerta. Ele se ressentiu de fazer coisas como Vegeta, mas trouxe resultados. O alienígena não precisava falar a língua de Gohan para entender a ameaça, então acenou com a cabeça em conformidade. O alienígena roxo decolou, medindo sua velocidade para que Gohan não tivesse uma ideia errada. O meio Saiyan o seguiu de perto para monitorá-lo. Eles voaram por horas, circulando de volta para muitos dos lugares que Gohan havia atacado, permitindo-lhe ver melhor a destruição que causou. Ele não conseguia parar a pontada de vergonha que sentia. A autopreservação o levou a lugares sombrios. Eles pararam quando finalmente chegaram ao local que Gohan procurava. Gohan olhou de volta para o pedaço de papel. A imagem combinava perfeitamente com a base. Uma rede de edifícios de tamanhos diferentes, o maior deles ostentando aquele símbolo distinto de diamante. Ele não viu nenhum foguete, mas talvez estivesse escondido lá dentro. O homem roxo desceu e se aproximou da porta da frente do prédio maior, tirando uma chave do bolso. Com isso, ele abriu a porta e conduziu Gohan para dentro. Ao contrário da maior parte do que o planeta tinha a oferecer, o interior do edifício era um farol de tecnologia bem iluminado e ricamente projetado. Havia prateleiras repletas de gadgets de todos os tipos em todos os cantos. Gohan seguiu o homem por um longo lance de escadas. Cada passo foi tenso, pois ele não descartou uma traição em nenhum momento. Eles chegaram a uma porta aberta, pela qual o alienígena passou primeiro. Havia uma mesa no meio e sentado atrás dela, estava um homem grande e musculoso, com longos cabelos verdes, vestido com um terno listrado roxo e dourado. Mesmo jogando dados em sua mesa, ele exalava perigo. Ainda assim, Gohan não conseguia sentir nenhum Ki dele. O grandalhão olhou para os dois com desdém, antes de falar com seu companheiro. A conversa foi breve e pouco depois, o grandalhão apontou para a rosa berinjela enfiada na armadura de Gohan. Gohan olhou para ele e apontou, balançando a cabeça para confirmar que era isso que ele queria. O alienígena musculoso assentiu brevemente, então Gohan puxou-o e entregou-o, aparentemente seu pagamento pela nave. Sua mão enorme e calejada arrancou-o das mãos de Gohan e trouxe-o perto de seus olhos para examiná-lo. Inalando o pedal apenas para confirmar, ele sorriu satisfeito. Gohan esperou que ele talvez se levantasse e o levasse até a nave. Em vez disso, o alienígena o atingiu com uma explosão de Ki que o esmagou através de duas paredes até que ele caiu vários andares no chão de concreto. Gohan tossiu com voz rouca, amaldiçoando sua sorte e sua ingenuidade. Então as pessoas deste planeta não poderiam nem honrar uma barganha, hein? Quente de raiva, Gohan deu um pulo e deslizou pelos buracos que havia deixado. Parecia que o grande capanga já esperava um ataque, porque quando Gohan chegou ao seu quarto, ele foi imediatamente chutado no estômago. A força o lançou através de vários andares de tetos, cada estrutura desmoronando nas costas de Gohan. Quando a ascensão do meio Saiyan felizmente terminou, ele estava do lado de fora. Lutando contra a dor, Gohan se preparou para não cair. Parecia que esse capanga de nível superior poderia controlar seu poder e liberá-lo apenas quando atacasse. Gohan sentiu o peso de seu Ki com os dois golpes, e seus ossos quebraram contra ele. O elegante chefe voou para fora do prédio mais rápido do que os olhos de Gohan conseguiam acompanhar, e envolveu sua imensa mão em volta do pescoço minúsculo do garoto. Então, ele abriu a boca para falar e... Eu conheço a sujeira de onde você vem, pirralho, ele falou em um inglês perfeito, embora com forte sotaque. Ele riu do choque de olhos arregalados de Gohan. Sim, isso mesmo. Viajei pelo universo e aprendi alguns idiomas. Liberando uma intensa explosão de aura, o chefe fluente girou e torpedeou a si mesmo e a Gohan até a superfície de seu planeta. Com a mão ainda torcendo o pescoço de Gohan, ele o jogou no chão. O impulso quebrou os ossos das costas de Gohan e desmoronou no chão abaixo dele. O chefão tirou a poeira do terno e sorriu. Aqui estão suas boas-vindas ao planeta Zuna, garoto. Você deveria se sentir honrado em morrer nas mãos do próprio EAV-Z. EAV-Z, como ele se chamava, se abaixou e pegou Gohan do chão pelos cabelos como um vegetal. Ele pegou a rosa que Gohan lhe deu do bolso da calça e a colocou elegantemente no bolso do peito do blazer. A propósito, obrigado pela berinjela.
Só existem 4 dessas belezas neste planeta, e você trouxe direto para mim. Como prova de sua gratidão, Eavise libertou Gohan de suas mãos, dando um soco no rosto dele com seu punho imponente. Ele não sabia como fez isso, mas Gohan de alguma forma caiu com os 2 pés, embora mal conseguisse respirar pelo nariz. Ele não estava disposto a cair nas mãos desse cara, não importa o quão forte ele fosse. Ele disparou uma forte explosão de Ki em Z, mas foi golpeado como uma bola de vôlei. Foi apenas uma distração, entretanto, quando Gohan voou até ele e balançou a perna na direção de seu rosto. Para seu desgosto, Eavise deu um passo à frente e agarrou sua pequena perna com apenas uma mão, apertando-a com força suficiente para interromper sua circulação sanguínea. Ele balançou o menino sobre a cabeça como um laço e o jogou para o alto. Desafiando toda a física, Eavise se enrolou em uma bola e se lançou contra Gohan como um arremesso de peso. Gohan teve a sorte de levantar os antebraços para amortecer a batida que se seguiu. Senão, ele poderia ter sido um chiclete preso nas costas de Z. Mesmo com Gohan parado, Eavise continuou a girar. A fricção queimou a pele de Gohan e o forçou a abaixar os braços, permitindo que Z colidisse com sua testa e o deixasse louco. Gohan não conseguiu evitar a queda daquela vez, batendo na terra como um suporte. Antes mesmo que ele tivesse a chance de respirar, uma imensa explosão de Ki desceu sobre ele. Ele mal saiu do caminho, mas o impacto explosivo levantou do chão e enviou ondas de choque por seu corpo. Isso foi apenas um tiro de advertência. Eavise se vangloriou lá de cima. Gohan zombou, não tolerando provocações. No entanto, quando ele estava prestes a montar seu ataque, uma força repentina alertou todos os seus sentidos. Um Ki enorme e horrível apareceu do nada, e não vinha de Eavise. Seu sangue gelou. Mesmo que ele conseguisse passar por Z, esse novo poder era inimaginável. Mesmo por si só, isso o esmagaria. Mas apesar de quão sombria sua situação se tornou, Gohan não se encolheu. Se fosse isso, ele lutaria até o fim. Ele decolou para o céu em busca de Eavise, aparentemente se lançando como um canhão. Eavise não se intimidou e deu um soco forte, mas então a imagem de Gohan desapareceu. Estupefato, Eavise olhou em volta e de repente se viu cercado por vários Gohans, todos flutuando no lugar e carrancudos para ele. Que diabos de truque é esse, garoto? Eavise disparou uma rajada de Ki em um dos Gohans, mas ele desapareceu como o outro. Antes que ele pudesse descobrir o que estava acontecendo, o verdadeiro Gohan enfiou os 2 pés em sua coluna, fazendo-o cair em uma espiral descendente. Gohan parou por um momento para rir. Era a técnica Afterimage, um truque que seu pai usava muitas vezes para fazê-lo rir e irritar sua mãe. Obrigado, pai. Gohan gritou. Sem perder mais um segundo, Gohan correu de volta para Z, mas recebeu outra explosão de Ki dele. O guerreiro corpulento jogou o blazer listrado de lado e estalou os nós dos dedos. Brinque comigo, sim? Gohan gemeu ao se levantar. Z estava fervendo, seu rosto já horrível contorcido em ódio vingativo. O ataque inteligente de Gohan removeu as proverbiais luvas, e para piorar a situação, aquele assustador que estava se aproximando. Num piscar de olhos, Eavise mergulhou o joelho no corpo de Gohan, quebrando sua armadura contra a força. Não permitindo que Gohan caísse, ele o ergueu pelo braço e o socou meia dúzia de vezes, finalizando o ataque com um chute direto na sola de seu sapato de couro. Gohan caiu no chão e ficou lá, sem condições de tentar se levantar. Sentindo sua vitória, Eavise sorriu sadicamente enquanto enrolava os braços para trás, preparando o golpe final. Suas mãos brilhavam com o Ki elétrico e cintilante que crescia a cada segundo. Gohan podia sentir o relógio de seus segundos finais correndo, e embora quisesse se levantar e contestar, seu corpo se movia mais devagar que seu cérebro. Sua breve vida passou diante dele e ele não pôde deixar de lamentar como tudo acabou. Arrancado de sua família e morto em um planeta distante. Essa foi a sua história. Diga boa noite, garoto. Eavise gritou. Ômega. Antes que ele pudesse dispará-lo, uma enorme onda de Ki o engolfou e apagou sua existência, destruindo toda a sua base em uma explosão cataclísmica. Gohan ficou lá confuso enquanto uma luz branca ofuscante e fumaça preenchiam sua visão. Ele pensou que o final duro e ardente seria reservado para ele, mas em vez disso, Eavise foi quem virou fumaça. Finalmente reunindo um pouco de força, Gohan sentou-se enquanto a luz se apagava, tossindo roucamente por causa da fumaça e dos ferimentos. Ele se virou, tentando descobrir o que exatamente o salvou. Entre a fumaça havia uma silhueta. Aos poucos, isso ficou mais claro. Era um corpo firme com o braço esticado. Ele era magro, e seu cabelo se arrepiava como uma chama. Quando uma mão enluvada branca se revelou, o queixo de Gohan afundou. Vegeta? A fumaça revelou todo o corpo de seu superior. A expressão de Vegeta era neutra, ou pelo menos tão neutra quanto a carranca perpétua de Vegeta jamais foi. Ele indiferentemente fixou os olhos em Gohan, que agora estava em pé. Gohan não sabia se devia ficar agradecido, apavorado ou ambos. O príncipe de todos os Saiyajins era impossível de ler, especialmente quando sua emoção padrão já estava perturbada, na melhor das hipóteses. Mas como? Vegeta olhou para o que restava daquela base antes de se concentrar novamente em Gohan. Você tentou escapar, não foi? Era uma pergunta, mas formulada como uma afirmação. Como uma criança sendo repreendida pelos pais, Gohan afundou a cabeça de vergonha e se preparou para um castigo rápido. Me desculpe. HN. É como eu disse antes, somos mais parecidos do que você pensa, Vegeta disse para surpresa de Gohan. Eu também não tive o bom senso de destruir meu solter quando tentei. No caso dele, Nappa o seguiu até o planeta de sua escolha quando percebeu que estava desaparecido, o filho da puta idiota. Gohan olhou para Vegeta, ofegante ao perceber. Claro, Vegeta rastreou seu rastreador desde quando ele se comunicou com ele pela primeira vez. Claro que você demorou bastante, disse Gohan antes de imediatamente estalar a boca e se preparar para um golpe. Especialmente quando os olhos de Vegeta se estreitaram perigosamente. Em vez disso, porém, Vegeta respondeu-lhe calmamente.
Rapaz tolo, as viagens espaciais não são tão rápidas quanto você imagina. Ocasionalmente pode levar várias semanas, às vezes até meses, para viajar entre planetas. Esse é o objetivo do gás do sono. Semanas? Meses? A primeira viagem ao planeta Frieza #79 e a de volta do Trident foram as únicas duas que Gohan realmente ficou acordado, e foram apenas algumas horas. Isso fez se perguntar quanto tempo demorou a viagem inicial desde a Terra. Ele já tinha 4 anos? Optando por não pensar em perder seu aniversário, Gohan se concentrou em outras coisas. Onde estão Nappa e Raditz? Eu fiz com que eles reportassem para Frieza antes de mim, Vegeta respondeu. Não posso permitir que pensem que desertamos. Eles sabem que aqueles dois não seriam estúpidos o suficiente para aparecer lá sem mim se eu tivesse algo planejado. Gohan acenou com a cabeça em compreensão enquanto Vegeta olhava ao redor. Na verdade, eu reconheci aquele bastardo com quem você estava lutando. Ele ainda se chama de Big Z ou algo assim? Sim, HN. Ele era um antigo cliente do pai de Frieza há muito tempo, Vegeta explicou. Isso explicava porque ele trocou de idioma quando se conheceram, Gohan percebeu. Vegeta observou o corpo esfarrapado de Gohan. Contava a história por si só, especialmente a cicatriz no olho esquerdo. Mas embora Zeu tivesse nas cordas, ele obviamente se saiu bem por ainda estar de pé depois de várias semanas no planeta. Vejo que você fez um grande trabalho neste lugar, Vegeta disse. Ele pegou as ruínas e os corpos espalhados enquanto voava em direção às leituras de poder de Gohan e Z, e estava mais do que satisfeito com os resultados. Eu pensei que você disse que não queria matar ninguém? Gohan simplesmente olhou para o chão, fingindo desinteresse. Ele não precisava ser velho para perceber que Vegeta estava fingindo ser tímido. Todo mundo aqui continuou tentando lutar comigo, Gohan disse seu tom indiferente. Ele encolheu os ombros para se defender. Matar ou ser morto, certo? Boa resposta. Isso não muda nada, disse Gohan, contra seu melhor julgamento. Eu ainda. Gohan se conteve, pois sentiu que o temperamento de Vegeta era um campo minado. O príncipe apenas ergueu a sobrancelha e olhou intensamente para a criança Saiyajin. Ainda assim, garoto? Eu ainda não gosto de você. Incrédulo, Vegeta riu. Isso foi o melhor que ele tinha? Que infantil. Você não precisa gostar de mim. Você não precisa gostar de ninguém. Tudo que você precisa é do seu poder. Vegeta falou deliberadamente para garantir que Gohan absorvesse cada palavra. Você nunca gosta de palavras. Diga-me, garoto, por que você não gosta de mim? Gohan congelou sem saber o que Vegeta estava procurando. O Saiyajin mais velho não parecia a Gohan alguém que se importasse com a opinião de ninguém. Então por que ele de repente ficou interessado no dele? Bem, Gohan estremeceu, dando tempo para seu cérebro reunir as palavras. Por quê? Contra sua vontade, lágrimas saíram de seus olhos quando ele foi forçado a relembrar seu trauma novamente. Eles o forçaram a abrir seu olho ferido e vermelho sangue também, assustando Vegeta. Minha mãe, meu pai e meu avô, eles significavam tudo para mim. Eles se importavam comigo e eu me divertia muito perto deles. Ele apertou o punho direito e bateu na areia. Então Raditz apareceu e me levou embora para que todos vocês pudessem me intimidar. Eu sou apenas uma criança. Ele cravou o punho no chão, engasgando com soluços. Eu não deveria estar fazendo tudo isso. Eu deveria estar na escola, não matando pessoas no espaço sideral, não sendo espancado até a morte. A memória da punição de Frieza voltou como se tivesse acabado de acontecer, e ele socou o chão o mais forte que pôde. Você não viu o que Frieza fez comigo. Eu tive que passar por algo horrível, e a culpa é sua. Gohan rosnou ressentido para Vegeta, sem se arrepender de uma única palavra. Válido, Vegeta disse. Na verdade, ele não poderia ter se importado menos com a triste história de Gohan, e quase riu quando disse que não viu o que Frieza tinha feito, como se ele próprio não tivesse experimentado isso em primeira mão. Mas qual é a pior parte? Gohan enxugou os olhos e piscou para Vegeta confuso. Sua expressão permaneceu ilegível. Eu não posso fazer nada sobre isso. Gohan finalmente cedeu. Apenas a resposta que Vegeta estava procurando. Claro, apenas lembre-se disso da próxima vez que você se afundar em sua miséria. Se seu pai não fosse fraco, você não estaria aqui. Leve isso de volta. Gohan gritou. Meu pai não era fraco. Você viu por si mesmo. Eliminado com um golpe. E se ele realmente tivesse tido o bom senso de treiná-lo? Apenas com seu poder bruto você teria facilmente matado Raditz e estaria livre para viver sua vida pacífica em casa. Você nunca tive que experimentar nada disso. O peso das palavras de Vegeta forçou os olhos de Gohan a se arregalarem. Ele se levantou, dando toda a atenção ao príncipe. Vegeta sorriu, praticamente vendo as rodas girando em sua mente inexperiente. Garoto, só há duas coisas que você tem neste mundo, seu nome e seu poder. A voz de Vegeta era firme e autoritária. Ele não tirou os olhos do garoto nem por um segundo. Quando você exerce o último, o respeito virá para o primeiro. Vegeta apertou o botão em seu rastreador para ativá-lo e então examinou o poder de Gohan. Você sabe o número que ele está lendo de você? 5.000, e isso com você ferido. Isso significa que quando você falar, Nappa não terá escolha a não ser ouvir. Gohan não conseguia definir o sentimento que as palavras de Vegeta lhe deram. Ter seu poder e suas implicações expostos tão claramente o surpreendeu. Todo o seu tempo no planeta Zuna lhe ensinou que sua força poderia levá-lo adiante, e Vegeta reafirmou isso. Ele estendeu as palmas das mãos, cerrando os dedos enquanto se maravilhava com eles. Vegeta desligou seu rastreador. Orgulhoso? Você deveria estar. Essa era a palavra que Gohan estava procurando. Saboreie, antes que aquele bastardo do Frieza e seus idiotas pisem tudo. A menção de seu nome tirou Gohan de seu triunfo. Frieza, ele cuspiu vingativo, suas sobrancelhas franzindo ferozmente. Você já o odeia tanto quanto eu, não é? Vegeta observou friamente.
Aposto que você gostaria que cada um dos idiotas que você matou fosse ele. Ele estava certo. Frustrado, Gohan cerrou o punho e ergueu-o em direção ao rosto. É só que, por que trabalhamos para aquela aberração? Como vocês fizeram isso por tanto tempo e por que me recrutaram? O que acabei de explicar para você, garoto? Vegeta perguntou, seu tom de professor exasperado. Poder. Sua força vai além da imaginação, até mesmo a de um Saiyajin. Agora era Vegeta quem segurava o punho. Mas um dia, Gohan olhou para cima, tomado pela determinação feroz que enchia os olhos de Vegeta. Começou a fazer sentido. Trabalhar para ele e conquistar planetas é a única maneira de sermos fortes o suficiente. Mas não se engane. Vou derrotar aquele bastardo. Essa é a razão pela qual Raditz veio à Terra por seu pai. Quanto mais Saiyajin do nosso lado, melhor. Acertou Gohan. Tudo aconteceu. Tudo que ele passou até agora, não foi Vegeta, Nappa e Raditz jogando seus pés no fogo para sua diversão insensível. Era um chamado muito maior do que ele ou seu pai. Foi por isso que ele estava aqui. Inconscientemente, o Ki de Gohan explodiu ao seu redor, assustando até mesmo Vegeta. O príncipe Saiyajin quase não reconheceu o brilho derretido iluminando o rosto de Gohan. Ele não conseguiu encontrar nenhum traço de medo ou ressentimento em seus olhos feridos. Algum dia vamos matá-lo. Gohan cuspiu com os dentes cerrados. Por um breve segundo, Vegeta lembrou-se do dia em que ele mesmo fez a declaração exata. Ele sorriu. Claro que iremos. Quando Gohan se acalmou, ele percebeu algo interessante com o canto do olho. O blazer descartado de Aves foi vaporizado pela explosão de Vegeta junto com ele. Mas uma coisa permaneceu. A berinjela, a cobiçada rosa roxa e dourada. Uau, Gohan disse antes de se aproximar, chamando a atenção de Vegeta. Não só ainda estava lá, estava perfeitamente intacto. Nem um arranhão ou mesmo um rasgo nos pedais dourados. Agora ele entendia por que todo o planeta estava atrás da rosa. Ela era virtualmente indestrutível. Ele o pegou e girou em suas mãos, olhando para ele com admiração. Por que você está tão fascinado? Vegeta perguntou, aproximando-se para dar uma boa olhada. É esta rosa. Eu a encontrei em uma das selvas e todos aqui estão tentando lutar comigo por ela desde então, Gohan respondeu. Eu o tive quase todo o tempo que estive aqui e ele sobreviveu sem água. Ele até resistiu à sua explosão. Seriamente? Vegeta perguntou, genuinamente impressionado. Ele olhou mais de perto. Era uma flor marcante, pois roxo e dourado eram uma boa combinação de cores. Sentindo seu cheiro, até mesmo Vegeta teve que admitir que era totalmente agradável. Fique com ele, Vegeta aconselhou. Quando Freeza nos der uma merda por sairmos do curso, esta será a nossa passagem para escapar de sua ira. Há mais alguma dessas coisas? Aquele cara Z disse que há apenas 4 deles no planeta, respondeu Gohan. TCH. Não faz sentido perder ainda mais tempo vasculhando este lugar, então Vegeta respondeu, agachando-se para poder se impulsionar para o céu. Vamos nos apressar e voltar para a base. Bem, só há um problema. Gohan disse antes que Vegeta pudesse decolar. Aqueles caras que me atacaram quando cheguei aqui destruíram minha nave. Vegeta se virou com um olhar severo para Gohan. Seriamente? Ele rosnou. Bem, existe pelo menos uma nave espacial neste planeta? Com uma risada desarmante, Gohan apontou o polegar para o que restava da base após a explosão. Tenho certeza que você se livrou disso. Cruzando os braços irritadamente, Vegeta amaldiçoou suas próprias ações. Foi preciso respirar fundo para ele se acalmar. Vou chamar uma cápsula espacial aqui. Vou ver quais planetas no domínio de Freeza estão mais próximos, mas acho que ainda levará alguns dias pelo menos. Tenho certeza que Freeza vai adorar isso. O amargo sarcasmo presente no tom de Vegeta fez Gohan abaixar a cabeça de vergonha. Esperemos que ele goste desta rosa, disse ele. Enquanto Vegeta ligava seu solter para falar com o suporte técnico, Gohan soltou todo o fôlego para se recuperar por um momento. Ele refletiu sobre as semanas que se passaram e como seu plano de fuga, que nunca foi revelado, explicava sua nova realidade em letras claras. O dano que ele causou a este planeta era o que estava por vir em sua vida, e ele apenas teria que abaixar a cabeça e fazê-lo. Somente através disso ele teria uma chance com Freeza. Certo. Eles disseram que vai demorar cerca de uma semana. Vamos procurar por outra daquelas flores enquanto esperamos, Vegeta disse. Bem, quero dizer, só encontrei este por pura sorte, respondeu Gohan. Então iremos apenas onde houver mais plantas, Vegeta disse, como se devesse ser óbvio. Gohan suspirou, incapaz de esconder sua decepção. Se tivermos tempo, prefiro treinar para ser honesto. Em vez de rejeitar, Vegeta sorriu. Esse era o espírito. Quem disse que não vamos? Ainda há gente neste planeta, certo? Sim. Então você vai lidar com eles. A cauda de Gohan enrolou-se inquieta atrás dele enquanto ele franzia a testa. Ele não queria procurar e matar as pessoas do planeta quando isso não fosse um trabalho. Ao mesmo tempo, ele estava lá há tempo suficiente para saber o quanto todos eles eram podres. Não importa onde ele e Vegeta fossem, problemas viriam. Ele certamente não perderia muito sono matando pessoas como eles. Gohan olhou de volta para Vegeta e assentiu complacentemente. Eles voaram para longe da base devastada em busca de uma selva. Gohan estava bem com Vegeta liderando o uso de seu rastreador, preferindo manter sua habilidade de detecção de Ki em segredo. O que diabos deu a você, de todas as pessoas, coragem para tentar escapar, afinal? Vegeta perguntou, olhando por cima do ombro. Encontrei 2 técnicos e eles me mostraram onde encontrar os dispositivos de rastreamento no navio por acidente, respondeu Gohan. Com um encolher de ombros, ele acrescentou. Achei que deveria tentar voltar para a Terra, mas se eu fizesse isso vocês saberiam com ou sem rastreador. Garoto esperto, Vegeta pensou. Na verdade, essa foi a suposição imediata dele e dos Saiyajins quando perceberam sua ausência, até que ele estendeu a mão para Vegeta. Pensei que voltaria para o planeta para o qual fomos designados, mas acabei aqui. Isso ainda confundiu Gohan.
Ele havia falado as coordenadas corretamente, certo? HN. Ninguém tentou escapar desde que colocaram aqueles malditos rastreadores na nave, Vegeta disse. Eles nem sempre tinham essas coisas neles? Gohan perguntou, chocado com o aparente desleixo. As pessoas devem ter escapado o tempo todo antes, hein? Não exatamente. Mesmo que eles tenham escapado, apenas algumas pessoas de confiança sabem as coordenadas dos planetas além de sua casa se ainda existirem. Vegeta observou amargamente, ou aqueles que eles expurgaram, ou aqueles na rede de Freeza. Ninguém saberia para onde ir a menos que estivesse envolvido no programa espacial de seu planeta natal, e Freeza os faria entregar esse conhecimento e colonizar esses mundos. Gohan assentiu. Isso explicaria por que a sala de lançamento em que ele entrou era ativada por impressão manual. Então o que os fez mudar isso? Você? Eu gostaria, Vegeta disse com uma risada. Mas não. Era, na verdade, um daqueles poucos confiáveis. Um bastardo teimoso chamado Cabné. Ele não apenas escapou, mas não tivemos notícias dele desde então. Até mesmo mencionar seu nome causará rachaduras na taça de vinho de Freeza. Vegeta riu com o pensamento. Ele teve que respeitar Cabné por ter conseguido isso, embora ele fosse um completo idiota. Você disse que aquele cara Z era cliente, certo? Gohan perguntou, apenas cuspindo enquanto pensava na exposição de Vegeta. Sim, por quê? Talvez ele saiba alguma coisa sobre isso? Vegeta revirou os olhos. Quem sabe? Não é importante. O universo era um lugar muito grande para ele se preocupar com as atividades de algum traidor distante. Pouco importava. Qualquer um tolo o suficiente para se opor diretamente a Freeza seria um homem morto andando. Ele mesmo já teria feito isso há muito tempo se não fosse verdade. Gohan não pensou muito mais profundamente, embora se perguntasse por que as pessoas deste planeta o perseguiram antes mesmo de ele reivindicar a rosa. Talvez não fosse nada de especial, talvez a violência estivesse apenas na natureza deles, como Saiyajins. Ele continuou em frente, imaginando que uma semana de treinamento com Vegeta em um planeta só para eles teria reservado. Underline, 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 underline. Algumas semanas depois, os dois chegaram ao planeta Freeza #78, o mais próximo da base. Uma parada, embora Vegeta não tenha se preocupado em contar a Gohan porque eles escolheram aquele planeta. A semana no planeta Zuna consistiu principalmente em buscas sem rumo nas selvas em busca de outra rosa de berinjela. Depois de eliminar os poucos habitantes restantes, eles encontraram outra rosa, mas apenas mais uma. Gohan ficou principalmente irritado com o pouco tempo de treinamento que teve com Vegeta. O que estamos fazendo aqui, afinal? Gohan perguntou. O único oftalmologista deste exército fica aqui, Vegeta explicou, para surpresa genuína de Gohan. O tanque de cura não vai consertar tudo e não posso deixar um dos meus homens andando por aí com apenas um olho funcionando. A explicação prática fazia mais sentido do que Vegeta realmente se importar, admitiu Gohan. Exceto por aquele breve momento de emoção tomando conta dele, Gohan manteve o olho ferido fechado. Com sua capacidade de detecção de que ele realmente não precisava de nenhuma cirurgia, mas preferia ter uma visão desimpedida. Ao contrário dos outros dois planetas de Freeza, um céu rosa-choque iluminava este mundo. Era uma estrela industrializada mais avançada, cheia de horizontes que Gohan podia ver ao longe. Ele e Vegeta entraram em um pequeno prédio prateado. Era pouco povoada e os poucos soldados que andavam por ali apresentavam ferimentos visíveis e muitas vezes enervantes. Um lutador alienígena de pele amarela passou mancando por Gohan sem um braço nas mãos do soldado roxo mais alto ao lado dele. O meio Saiyan desviou o olhar enquanto Vegeta o conduzia para uma sala. Vegeta nem piscou com a visão. Dr. Plume? Vegeta perguntou quando eles entraram pela porta. Ah, Vegeta, respondeu um homem baixo de pele bronzeada e óculos. Ele usava um jaleco sobre a armadura tradicional. Como posso ajudá-lo? O garoto precisa consertar o olho, Vegeta instruiu, apontando para Gohan. Ah, deveria ser uma questão simples. Apesar de tudo que ele passou, incluindo semanas como único alvo em um planeta de selvagens, uma seca percorreu a garganta de Gohan quando ele viu a cadeira em forma de dossel no centro da sala. Ao lado, uma mesinha cheia de bisturis entre outras ferramentas cortantes. Chame isso de síndrome do jaleco branco. Chame isso de herdar o medo de agulhas do pai. Mas Gohan estava assustado. Vegeta pôde ver os tremores nervosos de Gohan e quase beliscou a ponta de seu nariz. Oh, você deve estar brincando comigo, garoto. Você está com medo disso? Agora, se um verme conseguisse entrar. Detestando as palavras duras do príncipe, Gohan mordeu o lábio inferior e deitou-se na cadeira. Para seu horror, o médico foi em frente e pegou um bisturi. Ele rapidamente se sentou em sua cadeira. Uau, o que você está fazendo? Você só vai me operar sem nenhum anestésico? Anne, o quê? Vegeta perguntou. O médico se mexeu desajeitadamente e encolheu os ombros. Desculpe, mas não usamos nenhum medicamento para procedimentos cirúrgicos. King Code diz que isso vai te fortalecer. Que tipo de bobagem desumana foi essa? Na escolha entre não parecer fraco na frente de Vegeta ou não se submeter a uma cirurgia ao vivo de pesadelo, Gohan surpreendentemente optou pela última opção. Ele se inclinou na direção do Dr. Plume com um olhar ameaçador. Apenas me traga o gás que você usa para as cápsulas espaciais, Gohan ordenou, erguendo o punho cerrado quando Plume hesitou. Faça isso ou eu vou bater em você. Por um breve momento, Vegeta deixou escapar uma risada genuína. Uma imitação lamentável
inacreditável de si mesmo por parte de Gohan, e sua voz trêmula revelava o fato de que ele não pretendia realmente seguir em frente. Ainda assim, ele admirou o esforço. Pelo menos ele estava aprendendo. Imitação pálida ou não, o médico não iria testar a paciência de uma criança Saiyajin. Ele saiu correndo da sala para pegar um aparelho de gás. Gohan grunhiu e cruzou os braços, os olhos voltados para o príncipe Saiyajin cuja risada havia cessado. Bem, você não vai me chamar de mimada ou algo assim? Gohan perguntou. Bobagem, Vegeta rejeitou. Quando você usa seu poder para fazer as coisas em seus próprios termos, isso não está sendo estragado, isso está ganhando seu sustento. Lembre-se disso. Foi um conselho que Gohan levou a sério enquanto fervia na cadeira. No ambiente em que ele estava preso, afirmar-se era a única maneira de suportar isso. Vegeta foi um excelente exemplo. Dr. Plum logo retornou com uma máscara e uma poção contendo o gás usado nas cápsulas espaciais. Embora ele realmente concordasse com a posição de Gohan sobre a cirurgia, os procedimentos do Planet Trade estavam enraizados nele. Ele não esperava que o único guerreiro falando contra isso fosse um Saiyan, entretanto. Ele colocou a máscara sobre o rosto de Gohan e a conectou à poção, nocauteando-o com sucesso após alguns momentos. Vegeta ficou no quarto com os braços cruzados, só para garantir que Plum não estragasse tudo. Underline, 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 underline. Com ambos os olhos voltados para 100%, Gohan olhou cautelosamente para as portas de aço que ficavam diante da sala do trono de Freeza. Ele estava de volta à base pela primeira vez em mais de 2 meses e não perdeu nem um centímetro quadrado. Vegeta estava ao lado dele, suas feições relaxadas enquanto mantinha os braços dobrados ao lado do corpo. Eles foram instruídos a ver Freeza no segundo em que deixassem seus casulos, mesmo com o uniforme de Gohan tão desgrenhado como estava. As portas se abriram sozinhas e os dois Saiyajins entraram rapidamente para não esgotar a paciência de Freeza. Ambos se posicionaram sobre um joelho e inclinaram a cabeça respeitosamente. Fique em linha reta, Freeza instruiu calmamente. Eles obedeceram, embora com olhares perplexos voltados para ele. Eles esperavam que Freeza fosse condescendente com eles com raiva oculta, mas seus olhos vermelhos pareciam a meio caminho entre curiosos e entediados. Como de costume, Zarbon e Dodoria estavam um de cada lado dele. Vegeta não perdeu o sorriso ansioso gravado no rosto do bajulador de pele menta. Freeza olhou a aparência esfarrapada de Gohan de cima a baixo. O uniforme que ele vira meses antes era apenas uma casca rasgada, manchada e desgastada, prova de que sua aterrissagem errônea não fora favorável. Você já se foi há muito tempo, meu jovem, Freeza começou, seu sotaque gutural tão revoltante como sempre. Embora eu o elogie por enfrentar uma provação evidentemente rigorosa, você percebe que sua loucura nos atrasou terrivelmente, não é? Sim, Gohan disse, seus olhos voltados para o chão. Vegeta deu-lhe apenas um leve empurrão com o pé. Lorde Freeza. Num clima investigativo, o sorriso de Zarbon se alargou quando ele cruzou os braços. Falei com nosso departamento de vigilância. Acho altamente suspeito que sua cápsula espacial tenha ficado offline logo após sua partida para sua missão. Erguendo seus olhos negros cada vez mais irritados em direção a Zarbon, Gohan prendeu a respiração. Depois que saí, um circuito disparou em minha nave. Eu deveria ir para o planeta 4650 VW, mas em vez disso, acabei no 4560 VW. Silenciosamente Vegeta elogiou Gohan. Ele contou a história preparada sem problemas e realmente, ainda era parcialmente verdade. Parece uma desculpa conveniente para mim, disse Zarbon. Eu digo que o garoto tentou desertar e escolheu um planeta no mesmo sistema estelar da sua missão. Gohan abriu a boca para falar, mas Vegeta foi mais rápido. Você gostaria de sondar meu batedor e ouvir a comunicação minha e de Gohan após seu pouso, Zarbon? Eu não pedi seu testemunho, príncipe macaco. Zarbon retrucou, embora Vegeta retribuiu seu olhar com interesse. Bem, verifique então. Gohan desafiou. Achei que estava no planeta certo e tentei descobrir onde Vegeta e os outros estavam. Uma mentira apenas por omissão. Não me culpe por todos os navios cheios de bugigangas por aqui. As feições de Zarbon se contorceram com desdém. Por que como ousa? Freeza interrompeu o primeiro passo ameaçador de Zarbon com sua risada desarmante. Ele está com você aí, Zarbon. Se você está certo ou se Gohan está certo, não importa. Ele voltou. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Vegeta enquanto ele observava Zarbon resmungar. Havia poucas coisas que ele gostava mais do que derrotar o suntuoso oficial. No entanto, Gohan, devido à gravidade do seu erro, sinto que uma fuga é necessária, disse Freeza, a ameaça ultrapassando seu discurso calmo. Em vez de se encolher, porém, Gohan permaneceu firme. Ele e Vegeta já tinham esse cenário exato coberto. Lorde Freeza, senhor, se me permite? Freeza ergueu o queixo por curiosidade. Sim. Eu sei que estraguei tudo, mas Vegeta e eu acabamos encontrando algo interessante naquele planeta que deixou todos em frenesi, disse Gohan enquanto ele e Vegeta recuperavam as 2 rosas berinjela roxas e douradas que haviam roubado. O semblante de Freeza assumiu uma expressão que nenhum Saiyan jamais tinha visto antes. Seu queixo afundou enquanto seus olhos irradiavam um espanto apavorado. Meu Deus, ele disse, sua voz um chiado ofegante. Permanecendo em sua cadeira, ele flutuou para frente até ficar a apenas 30 centímetros dos 2 confusos Saiyajins. Isso é uma rosa de berinjela genuína? Ele cuidadosamente pegou a beleza de cores reais das mãos de Gohan e respirou seu perfume inebriante. Céus acima, isso explica o aroma estranhamente agradável que senti de vocês dois. Não admira que eu estivesse com um humor melhor. Vegeta lutou contra um sorriso histérico, não de alegria, mas de total perplexidade. Ele sabia há muito tempo que Freeza era uma figura excêntrica, mas nunca o tinha visto maravilhado assim, como uma criança diante de um brinquedo brilhante.
Freeza agarrou a outra rosa do aperto fulminante de Vegeta e indulgentemente segurou ambas em suas narinas. Tão sublime quanto aquele desagradável sujeito Z anunciado há muito tempo, Freeza disse, atraindo o interesse de Gohan e Vegeta. Criança, digamos que vamos limpar sua lousa por enquanto. Vocês dois estão dispensados. Vegeta e Gohan trocaram 2 olhares incrédulos, mas não estavam dispostos a objetar. Ambos limparam a sala do trono. Ainda apaixonado pelas rosas luxuosas, Freeza voltou-se para seus 2 subordinados. Zarbon, reúna-se com nosso grupo de inteligência e descubra mais sobre o planeta Zuna. Senhor, um Zarbon confuso perguntou. Eu me dirigi a você pelo nome, então presumo que você ouviu o que veio depois, Freeza disse, seu tom mudando perfeitamente para um aviso severo. Ser tratado dessa forma fez Zarbon suar. Sim, senhor. Quando Gohan voltou para o dormitório com Vegeta, ele sentiu 5 forças imensas atacando seus sentidos e congelou. Mesmo andando na frente de Gohan, Vegeta percebeu. O que está acontecendo? Vegeta perguntou. Gohan fez uma pausa, percebendo que eram 5 assinaturas de Ki que ele podia sentir mesmo de uma grande distância. Eles eram tão maliciosos quanto enormes. Ele teria temido por sua vida se não tivesse se lembrado de que não havia uma única pessoa no exército além dele que não carregasse constantemente malícia em seu coração. Ele olhou de volta para Vegeta para responder. Nada. Vegeta curiosamente arqueou a sobrancelha para o garoto, mas mesmo assim se virou e continuou seu rastro. Eles voltaram para os dormitórios, onde Nappa e Raditz esperavam. Já era hora de vocês voltarem, disse Raditz. Nappa bateu com o punho na cama, frustrado. Aquele idiota do Zarbon descontou em nós com um monte de trabalhos de merda em vez de nos mandar para outro planeta. Imagina-os, Vegeta respondeu. A propósito, o garoto é mais forte que você agora. Tanto Nappa quanto Raditz quase caíram em estado de choque. Nappa olhou incrédulo para a criança tímida, que se mexeu desajeitadamente com a atenção. Raditz sabia que Gohan era um bom partido com sua força desde muito jovem, mas ele nunca teria imaginado que iria melhorar em um ritmo tão extraordinário. No entanto, como você é muito mais experiente taticamente, Nappa, ainda considero você meu segundo em comando. Mas isso é motivação para colocar sua bunda na sala de treinamento, Vegeta disse, removendo sua armadura enquanto se deitava em sua cama. Cama feliz por finalmente ter tempo para esticar os membros. Nappa invadiu a porta e olhou por cima do ombro para Raditz. Traga seu traseiro aqui, Raditz, e traga o Saibamen. Raditz riu e o seguiu. Sua preguiça era o elefante silencioso na sala, talvez a principal razão pela qual ele estava tão mais fraco. Ele preferia deslizar até a vitória quando possível. Mesmo assim, ele se juntou a Nappa no caminho para a sala de treinamento. Quando eles foram embora, Vegeta riu e recostou-se com as 2 mãos atrás da cabeça. HN, tolos. Com eles fora e Vegeta dormindo, Gon olhou para sua cama e refletiu sobre sua fuga prematura. Embora aceitasse que não poderia voltar para casa tão cedo, ele também não queria esquecer. Depois de tirar uma das luvas, Gon arranhou algo no topo de sua cama com as unhas. 1984 et. Coordenadas da Terra. Ele olhou para ele por alguns minutos, imagens do exuberante planeta azul preenchendo agradavelmente sua mente. Depois de dar um suspiro melancólico, Gohan saiu para visitar o que rapidamente se tornou seu salão favorito do prédio. Desta vez, ele não ouviu tanto barulho vindo da sala e quando chegou à porta, Lemo e Kiyomi estavam sentados sozinhos trabalhando em Solters. Bem, olha quem finalmente voltou, disse Lemo. Acho que o idiota do Lemo aqui te mostrou algo que você não deveria saber, hein? Kiyomi disse com uma risadinha enquanto Lemo revirava os olhos. Na boca dela havia, em termos terrestres, um cigarro. Encheu a sala com uma leve névoa de fumaça. Gon sorriu ao se lembrar de todas as vezes que sua mãe repreendia seu avô por fumar em casa. Gon olhou para os batedores que eles estavam mexendo enquanto Kiyomi soprava fumaça. Então, o que você quer aprender agora? Como travar toda a rede de reconhecimento? Gon riu e observou o trabalho de Lemo no Solter. Eu queria descobrir que outras coisas posso fazer com um Solter. Ninguém realmente se preocupou em explicá-las além de ler os níveis de poder e se comunicar. Bem, é só para isso que eles servem, mas há alguns outros recursos avançados emitidos apenas para os olheiros dos superiores, explicou Lemo. Dá a eles acesso a informações secretas sempre que necessário. Mas é melhor descobrir o que fazer com a sua quando for descoberta. Embora Gohan não precisasse mais de um rastreador para detectar níveis de poder, o conhecimento poderia ser útil se ele se deparasse com uma situação como a de Zuna novamente. Quando Lemo começou a explicar o Solter dissecado à sua frente, Kiyomi estreitou os olhos para uma figura que estava parada na porta. Foi apenas por um breve segundo, mas seu olhar era venenoso. Lemo e Gohan pararam para fazer uma pergunta e tremeram com o olhar dela. Por que você está tão desagradável, Kiyomi? Lemo perguntou. Quando perceberam, o objeto de sua carranca havia desaparecido. Apenas um rato. Underline, 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 underline. Após sua aula de Solter, Gon comeu alguma coisa. Demorou 10 minutos para terminar a refeição desagradável e correu para o corredor para se livrar da lembrança. Enquanto caminhava, ele sentiu aquelas 5 assinaturas de Ki nas proximidades. Ele podia ouvir risadas barulhentas que ficavam mais altas à medida que o Ki se aproximava. Finalmente, ele olhou para a esquerda e encontrou 5 guerreiros de diferentes alturas e cores se aproximando dele. Ele parou, esperando que um deles falasse. Então este deve ser o novo Saiyajin de que ouvi falar, comentou o homem musculoso com pele roxa e cheia de veias e chifres pretos no topo da cabeça. Seu Ki era o mais forte dos 5. Parece um pequenino para mim, disse um dos mais altos, um homem escamoso de pele azul, cabeça de inseto e olhos completamente vermelhos.
Há algum problema? Gohan perguntou carrancudo, já perdendo a paciência. O grupo de 5 riu ruidosamente. Eu não acho que o pequeno Dingo saiba quem somos, amigos, disse aquele com pele vermelha e cabelos brancos longos e esvoaçantes. Exceto pelo gigante cor de pêssego e cabeça de abacaxi, ele era o mais humano da gangue. Ele falou com um sotaque áspero e solto. Bem, acho que deveríamos mostrar a ele. O roxo respondeu. Seguindo a deixa do homem roxo, os 5 guerreiros iniciaram uma série de movimentos de dança coreografados e peculiares. Eles pareciam idiotas aos olhos de Gohan, homens egocêntricos demais para perceber o quão tolos eles se comportavam. Eles pararam quando todos se juntaram em poses diferentes. Geisa, o vermelho, Burter, o azul, Guldo, o baixinho verde-limão que Gohan tinha acabado de notar, Recome, o grandalhão, Capitão Ginyu, o líder venoso com chifres e pele roxa. Nós somos. Todos gritaram em uníssono, a força Ginyu. Gohan quase caiu de cara no chão. Esta era a Força Ginyu, o esquadrão de elite de combatentes sobre o qual ele tanto tinha ouvido falar. Eles pareciam menos guerreiros temíveis e mais rejeitados de Super Sentai. Bem, o que você acha? Capitão Ginyu perguntou com um sorriso arrogante sobre sua absurda rotina de dança. Ginyu rosnou irritado para o meio Saiyan. Não me diga que você não consegue compreender a grande arte das poses especiais de Ginyu. PFFT, típico de vocês, símios incultos. Jace decidiu continuar. Sim, a julgar por esse olhar confuso em seu rosto, você não consegue compreender a grande arte de nossas poses. Foi exatamente isso que eu disse, idiota. Jace deu um tapa na testa dele. Desculpe, capitão. Pateta não conseguia nem começar a descrevê-los. Todos os outros, exceto Lemo e Kiyomi, eram severos e rígidos o tempo todo, mas aqui estavam esses caras se comportando da maneira mais estúpida possível. O título dos soldados de maior prestígio de Frieza pertencia a um beco de circo? Seja legal com o garoto. Ele é um macaquinho adorável, disse Guldo, o anão verde e bulboso com um olho extra em cada lado da cabeça. Desconsiderando o espaço pessoal, Guldo enfiou seu rosto esquálido no de Gohan e beliscou ambas as bochechas como se ele fosse um bebê. Sai de cima de mim, seu maluco. Gohan gritou, agarrando o pulso de Guldo. No entanto, o mutante limão respirou fundo e uma fração de segundo depois ele estava atrás de Gohan. Ele apertou a cauda que Gohan havia deixado desenrolada descuidadamente, prendendo sobre as mãos e os joelhos. Enquanto lutava contra a dor que aumentava por dentro, Gohan se amaldiçoou. De alguma forma, ele não percebeu o movimento do cocô sujo. Ele nem sentiu sua mão inicialmente segurar seu rabo. No segundo, Guldo estava apertando suas bochechas e no outro ele o segurava pelo rabo. Para piorar a situação, todos riam de seu desamparo. Aposto que você não sabia que eu poderia congelar o tempo, não é? Guldo se gabou. Pegue-o sempre Burter riu. Recusando-se a deixá-los vê-lo sofrer, Gohan cerrou os dentes com força suficiente para doer a mandíbula. Se não fosse pela maldita cauda, ele estaria sufocando Guldo até a morte. Tudo bem, você deixou claro seu ponto de vista, Guldo. Você pode deixá-lo ir, disse Ginyu, como se estivesse conversando com uma criança. Eu estava me divertindo. Guldo fez beicinho, liberando o rabo de Gohan de suas mãos. Ele riu, olhando para baixo com os braços cruzados em zombaria. Espero que você tenha aprendido a lição, garoto macaco. Rastejar no chão com certeza combina com sua matilha. Recome brincou enquanto todos passavam por Gohan e seguiam pelo corredor. De qualquer forma, vamos nos apressar e reportar ao Lorde Frieza. Não quero perder meus sabonetes. Burter gritou. As the Universe Cycles. Ouvi dizer que Chandrika está saindo do coma hoje. Jace acrescentou como uma colegial fofoqueira. Eu sei, é por isso que quero me apressar. Assim que suas vozes ficaram fora de alcance, Gohan bateu o punho no chão com um grunhido selvagem. Ele queria colocar as mãos em cada uma daquelas aberrações, mas sabia que era impotente para fazê-lo. Esse sentimento fútil assaltou sua mente em todos os cantos do exército de Frieza, e ele ansiava por conquistá-lo, e ele só faria isso através de treinamento. Decidindo se juntar a Nappa e Raditz, Gohan marchou para a sala de treinamento com vigor, mas uma voz cortou seu rastreador. Gohan, apresente-se imediatamente ao extremo oeste do planeta. Era Dodoria. Gohan sibilou impacientemente entre os dentes, mas ele sabia que não havia como negociar com ele. Ao sair do prédio, ele decolou para o céu e seguiu o Kid Dodoria. Esse também não foi o único que ele sentiu. Havia Zarbon e 2 semanas de assinaturas desgastadas também. Gohan se perguntou a quem eles pertenciam. E quando chegou ao local, recebeu sua resposta hedionda. Dodoria prendeu Lemo no chão com o pé nas costas. Zarbon segurou com força o cabelo de Kiyomi, um de sua espécie. Os 2 técnicos amigáveis tremiam, cobertos de hematomas horríveis. Gohan correu até eles em um flash furioso. O que você está fazendo com eles? Ele gritou. Lemo estava no limite da consciência enquanto Kiyomi apenas olhava para cima, seus olhos ardendo de desprezo pelo homem que puxava seu couro cabeludo. Eu vi você conversando com esses 2 idiotas mais cedo. Eles me mostraram alguma coisa antes de suas pequenas férias? Zarbon perguntou, com um rosto tão presunçoso como sempre. Era mesquinho, mas ele desprezava Gohan por enganá-lo a ponto de ganhar uma bronca de Frieza. Esta foi a sua vingança. Gohan estava muito consumido pela raiva para responder rapidamente, então Zarbon acertou o joelho nas costas de Kiyomi para acelerá-lo. Responda-me, macaco. Eles não me mostraram nada. Gohan gritou em um grunhido rouco. Resposta errada. Um raio fino como uma navalha da ponta do dedo de Zarbon atingiu o joelho de Gohan, atingindo-o instantaneamente e forçando-o a usar sua única perna livre como apoio. A verdade vai dar errado para esses 2, mas toda mentira só vai te machucar no final, zombou Zarbon. Agora, o que eles te mostraram? Ele nada. Droga, garoto, não se preocupe conosco. Kiyomi gritou.
Seu apelo só fez Zarbon apertar seu cabelo com mais força, o suficiente para fazê-la gritar. Ninguém te chamou para intervir, Kiyomi. Ainda tão mal-humorada quanto em casa, hein? Embora tenha tentado, Gohan não conseguiu colocar a perna machucada de volta no pé. Ele ficava mais irritado a cada segundo que passava, sabendo que tudo isso era puramente por despeito. Agora, deixe-me ser mais específico caso você esteja confuso. Esses dois mostraram como desativar o dispositivo de rastreamento em sua cápsula espacial? Não. Ele esperava uma trave no outro joelho, mas em vez disso acertou seu ombro direito. A manga de seu macacão umedeceu com sangue que rapidamente saiu de seu ombro, mas sua convicção não diminuiu com isso. Ele não permitiria que as duas únicas pessoas da organização que eram decentes com ele sofressem por seu próprio erro. Bem, acho que suas mentiras são uma admissão de culpa, disse Zarbon através de seu sorriso distorcido. Ele inclinou a cabeça na direção de Dodoria. Suponho que o pé de Lemo será suficiente? Lutando contra seu próprio corpo, Gohan tentou avançar, mas apenas caiu no chão. Quando Dodoria tirou o pé das costas de Lemo e concentrou sua energia na mão direita, Kiyomi, infeliz, estendeu a mão. Ela sabia que não adiantaria nada, mas tudo o que ela podia fazer era defender seu companheiro. Dodoria conjurou a energia em uma lâmina que submergiu sua mão e, com um golpe, cortou o pé de Lemo como uma faca de açougueiro corta o salame. O som do grito horrível de Lemo reverberou nos ouvidos de Gohan e acionou um interruptor que desligou todos os nervos que sinalizavam dor em seu corpo. Livre de pensamentos racionais, Gohan voou e deu um soco no rosto de Dodoria com toda a força de seu corpo. A força de seu punho derrubou o solter do rosto de Dodoria e o jogou no chão. Seu idiota! Kiyomi gritou, caindo no chão devido ao aperto afrouxado do atordoado Zarbon. Antes que Gohan pudesse agir ainda mais com sua raiva, Dodoria o nivelou com os dois pés enquanto estava deitado no chão. Mais rápido do que seu corpo sugeriria, Dodoria pulou de volta e martelou Gohan com uma cascata de socos, certificando-se a cada golpe de que a criança meio saia entendesse a extensão de sua tolice. Ele finalizou com uma cabeçada que impulsionou Gohan dezenas de metros à frente. Como se não bastasse, Dodoria saltou bem alto até ficar a cerca de 30 metros de altura e com a velocidade de uma pedra. Desceu e esmagou a criancinha sob o peso de seu traseiro. A força de sua queda foi suficiente para formar uma pequena cratera. Gritos sobrenaturais escaparam de Gohan quando ele sentiu seus ossos quase se transformarem em pó. Pensando que não havia entendido a mensagem, Dodoria fez questão de ficar ali por alguns instantes e seguiu em frente até o chão estalar sob o menino. Assim que ele se levantou e aliviou Gohan de seu peso, ele ergueu o braço sobre o rosto vidrado. Atacar um oficial é morte instantânea, seu pirralho. Dodoria disse com um sorriso sádico. Boa noite. Espere, disse Zarbon antes que Dodoria pudesse atirar. Você sabe como Lord Freeza é com seus chimpanzés de estimação. Deixe-o em paz por enquanto. Dodoria olhou para o menino com desdém, desapontada, mas sabendo que cada palavra que Zarbon disse era verdade. Além disso, acho melhor que ele vivesse com essa memória. Zarbon riu, olhando para seus três subordinados quebrados. Ele deu atenção especial a Kiyomi, a quem chutou para virá-la de costas para que ela pudesse olhar para ele. Que pena ver tamanha beleza estragadas, zombou Zarbon. Embora seus olhos estivessem apenas meio abertos, eles perfuraram os de seus parentes masculinos. Vá se fuder. Seu pai teria cuspido em você se te visse agora. Em resposta, Zarbon jogou um pedaço de saliva coberta de catarro em seu rosto, atingiu-a bem no olho e rolou por sua bochecha. Em vez disso, cuspo em você, como a prostituta barata que você sempre foi. Depois que Dodoria recuperou seu solter descartado e golpeou maldosamente o pé decepado de Lemo a milhares de metros de distância, eles e Zarbon flutuaram no céu. Recuperem-se em seus próprios termos fracos, foram as palavras de despedida de Zarbon antes de ambos decolarem. Embora seu corpo parecesse mais uma concha de borracha carregando uma pilha de ossos desgrenhados, Gohan de alguma forma rolou de bruços e rastejou em direção a Lemo e Kiyomi. A pura vontade alimentou seus braços enquanto ele se aproximava. Lemo desmaiou de dor enquanto o sangue continuava escorrendo de onde costumava estar seu pé. Assim como fez consigo mesmo no planeta Zuna, Gohan rasgou as duas mangas e enrolou-as na perna para minar a perda de sangue. Kagaroto, o que você está fazendo? Kiyomi perguntou através de uma tosse rouca. Nós podemos cuidar de nós mesmos. Não se preocupe conosco. É minha culpa, Gohan ofegou. Tendo recebido a parte mais leve da punição, Kiyomi sentou-se e se abaixou sobre um joelho enquanto olhava para o teimoso jovem Saiyan. Ela limpou o cuspe odorífero do rosto. Escute, ela começou. Eu sei tudo sobre o que vocês Saiyajins realmente querem nessa bagunça. E eu sei que você provavelmente odeia como eles os arrastaram para isso, mas esses três são do seu sangue. Gohan ergueu um de seus olhos turvos para ela enquanto ela falava. Ele podia sentir sua consciência diminuindo, mas deu a Kiyomi toda a atenção de qualquer maneira. Com um sorriso amargo, Kiyomi virou a cabeça para a esquerda e olhou para frente. Era uma vez, eu costumava chamar Zarbon de um cara decente. Mas ele enviou todo o nosso planeta rio acima para que ele pudesse ser o puxa-saco responsável por aqui. Ela olhou de volta para Gohan, suas feições severas. Nunca vire as costas para o seu povo, Gohan. Quando as coisas caem, eles são tudo que você tem. Um aceno fraco foi tudo que Gohan conseguiu responder antes de desmaiar. Kiyomi sorriu, admirando e condenando sua seriedade tola. Ela pegou Gohan e Lemo pelos colarinhos de suas armaduras e voou de volta para a base. Seus ferimentos eram leves. Nada que alguns curativos não resolvessem, mas aqueles dois precisavam de um tanque de cura o mais rápido possível. Quando ela chegou, fez com que Lemo fosse atendido primeiro. Ela se perguntou se o tanque de cura restauraria o pé dele, embora duvidasse disso. Ela encontrou um quarto para Gohan logo depois e o conectou a uma câmara. Ao fechar a porta e observar o fluido submergir, ela cruzou os braços.
Silenciosamente, Kiyomi desejou que Gohan fosse aquele que destruiria a Frieza, depois de deixá-la atirar em Zarbon primeiro, é claro. Underline, 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 underline. Quando Gohan acordou, ele fez uma façanha que Vegeta tornou famosa ao longo dos anos. Ele explodiu o vidro da câmara de rejuvenescimento para o reino vindouro, assustando o atendente que acabará de entregar um novo conjunto de armadura. Gohan arrancou a máscara e pegou o novo uniforme da mesa. Ele precisava se livrar dos trapos surrados que usava, uma mancha vergonhosa de seu encontro odioso. Ondas de pensamentos incoerentes assaltaram a mente de Gohan enquanto ele mudava. Era isso que significava fazer amigos neste mundo? Primeiro Mentos, depois Lemo e Kiyomi. Sua necessidade desesperada de companhia só levou ao sofrimento daqueles que ele amava. Bem, não mais. No meio de puxar sua última luva, ele saiu furioso. Uma multidão de olhos se dirigiu a ele enquanto ele balançava a cabeça para frente e para trás, procurando por Zarbon. Quando o pensamento lúcido voltou para ele exalou e se dirigiu para o dormitório. Gon abriu a porta com um chute e quando chegou à cama, fez um buraco na parede ao lado. A comoção acordou os 3 Saiyajins que dormiam sem a armadura. Nappa e Raditz encontraram Gohan na câmara de rejuvenescimento após a sessão de treinamento. Então eles suspeitaram do que havia causado seu temperamento. Vegeta, por outro lado, estava perdido. O que diabos você está fazendo, garoto? Perguntou Vegeta ainda meio sonolento. Estou muito fraco. Gohan ferveu de raiva, batendo os punhos na cama. Eu vou matar Zarbon. Gohan cuspiu com os dentes cerrados, não soando como ele mesmo. Vou ficar mais forte e vou mostrar a ele. Ele fez um pequeno amassado em sua cama. Vou mostrar a todos esses caras. Zarbon, hein? Nappa disse, balançando a cabeça. Figuras. O bastardo tem algo pior para nós do que Frieza. À medida que sua mente se acomodava, Vegeta reconheceu aquele desamparo frustrado em Gohan. Ele sabia muito bem, há muito tempo, como era lidar com aquela lacuna que existia entre ele e seus superiores. Gohan ficou tão consternado que seus olhos derramaram lágrimas ferventes. Nappa e Raditz também sabiam disso. Todos eles sentiram isso ao longo dos anos. Muitas vezes eles se perguntavam quanto tempo sua paciência poderia durar. Bem, se você tem tempo para reclamar e reclamar disso, você tem tempo para treinar, disse Vegeta. Ele olhou por cima do ombro para Nappa. Ei, você ainda tem Saibamen sobrando? Sim, não examinamos todos eles, disse Nappa, vasculhando a prateleira logo acima de sua cama. Ele jogou uma pequena caixa branca pelo quarto, que caiu perfeitamente na cama de Gohan, bem na frente de sua coroa ainda fervendo. Já temos uma caixa de terra preparada na sala, explicou Nappa. Basta plantar as sementes e derramar o líquido sobre elas. Gohan apenas olhou para a caixa, seu temperamento ainda em processo de esfriamento. Se isso ajuda em alguma coisa, basta olhar assim, Vegeta disse com um sorriso arrogante. Se você ainda tem críticas a Raditz por arrastá-lo para tudo isso, todos aqueles Saibamen se igualam a ele em poder. Então, de certa forma, você estará descontando nele. Nappa uivou de tanto rir enquanto Raditz rosnava. Ele não repreendeu as provocações de Vegeta, em vez disso amaldiçoou silenciosamente sua futilidade, embora ele tenha feito pouco para consertar isso. Enquanto olhava para o caso, Gohan pensou nas últimas palavras de Kiyomi para ele antes de desmaiar sobre ficar com seu povo. Embora os Saiyajins o tenham feito passar pelo inferno, Gohan teve que admitir uma coisa, sempre foi para fortalecê-lo. Para o bem ou para o mal, eles eram seus aliados. Momentos depois, Gohan pegou a maleta e saiu da sala para treinar. Raditz cruzou os braços pensativo. Parece que o garoto está começando a quebrar. Vegeta grunhiu em reconhecimento. Desde o início, o objetivo era que Gohan visse o caminho Saiyan, mas ele esperava que isso viesse mais de provações como o planeta Zuna do que das cobras do planeta Comércio rastejando. Os Saiyajins deveriam ter outra missão hoje, então, idealmente, Gohan poderia ter outra luta de verdade para começar. O trio Saiyan colocou sua armadura e equipamentos variados de volta e foi para o refeitório para pegar alguma comida antes do inevitável briefing de Zarbon. Enquanto comiam, um punho vermelho bateu abruptamente na mesa. Todos os 3 olharam irritados para o homem atarracado e de pele vermelha que zombava deles. O que diabos você quer, Boysen? Vegeta perguntou. Então, ouvi dizer que você e o pirralho macaco destruíram o planeta Zuna, disse Boysen, embora franzisse a testa. Parece que você também tirou algo valioso disso. E o que isso tem a ver com você? Vegeta perguntou, franzindo as sobrancelhas em um olhar desafiador. Se a reação estupefata de Frieza fosse alguma indicação, aquela rosa era um tesouro procurado em todo o universo. Mas se Boysen queria um pedaço disso, era tarde demais. Oh, nada, respondeu Boysen com um brilho misterioso nos olhos. Só espero que para seu bem, você não encontre ninguém que valorize esse planeta. Você não tem um monte de mundos de bolas de poeira murchas para pesquisar? Vegeta cuspiu irritado. Como você pode ver, estamos tentando comer. Ah, eu vou. Aproveite. Boysen disse, saindo com uma risada intrigante. Vegeta estreitou os olhos, tentando avaliar seu ângulo. O que diabos foi isso? Raditz perguntou. Eu não sei. Vegeta respondeu, distraído. Era raro que Boysen, um dos agentes de inteligência de Frieza, interagisse com eles. Ele trabalhou principalmente nas sombras, um dos poucos responsáveis pela supervisão de novos planetas. Bah, tanto faz. Dane-se ele, Vegeta concluiu, voltando para sua comida. Momentos depois, a voz de Zarbon ecoou pelos batedores. Saiyajins, apresentem-se a mim na sala de lançamento para o próximo briefing de missão. O tempo é essencial, instruiu Zarbon. Isso é estranho, observou Nappa. Vegeta concordou. Eles normalmente não embarcavam em suas cápsulas pela sala de lançamento. Eles já os teriam esperando por eles do lado de fora da entrada da frente.
De qualquer forma, aparentemente temos que nos apressar, Vegeta disse. Os três deixaram as bandejas inacabadas e seguiram para o corredor. Vegeta não encontrou Gohan se juntando a eles, então ele foi primeiro ao centro de treinamento e abriu a porta. Ei, que... Ele, Nappa e Raditz engasgaram com a visão diante deles, mancando dedos, vísceras e sangue verde claro espalhado por todas as paredes. Nem mesmo o teto foi poupado. No centro da sala, entre pilhas de torsos e membros deslocados, Gohan estava com um olhar maníaco como eles nunca tinham visto. Sua bota foi pressionada contra a cabeça decepada de um Saibamen, apertando-a como se fosse uma toranja. Ele não pareceu notar o trio atordoado à sua frente. Em vez disso, ele pressionou o pé com mais força. Pop! A cabeça do Saibaman finalmente explodiu sob a pressão do pé de Gohan, seu sangue e massa cerebral conseguiram ser arremessados para os três Saiyajins. Ah, merda! Nappa gemeu, tentando limpar as substâncias repugnantes e pegajosas de seu rosto e armadura. Vegeta e Raditz fizeram o mesmo, e foi o descontentamento vocal deles que finalmente tirou Gohan de sua psicose. O que? Esqueça isso, Vegeta disse. Zarbon quer que nos apresentemos na sala de lançamento. Não se preocupe com a bagunça, vamos embora. Gohan tentou se livrar. Foi como se ele visse vermelho assim que aqueles Saibamen surgiram do solo. Ao contrário de todas as vezes em que desmaiou, ele estava totalmente consciente do que havia feito, e apesar de tudo lhe dizer que deveria ter estado, ele não estava totalmente envergonhado de suas ações. A propósito, Nappa começou enquanto eles se dirigiam para a sala. Quem diabos colocou você no tanque de cura depois que Zarbon te derrotou? Ele geralmente nos faz limpar a sujeira dele. Foi que o Gohan murmurou, ainda dolorido com a memória e seu sofrimento. Quem? Perguntaram Raditz e Nappa. A fêmea de seios grandes do planeta de Zarbon, Vegeta respondeu. Ah, claro, disse Raditz, um sorriso vulgar se espalhando por seus lábios. Eu certamente gostaria que ela me ajudasse com uma ou duas coisas. Os três Saiyajins mais velhos riram, embora Gohan não entendesse o que era tão engraçado. Ao se aproximarem da sala de lançamento, Gohan percebeu que era o mesmo lugar onde ele se infiltrou para aprender as coordenadas da Terra. Zarbon já esperava os três na porta aberta. A simples visão dele fez o sangue de Gohan ferver. Como esperado, o engenheiro de seu sofrimento anterior olhou para ele com um sorriso desprezível. Ouvindo o rosnado baixo que escapou da garganta de Gohan, Vegeta o cutucou sutilmente como se dissesse, agora não. Gohan ouviu. Foi com seu foco restaurado que Gohan notou outra pessoa com Zarbon, o homem ruivo e atarracado de quando ele entrou sorrateiramente. Ou, como Saiyajins e Zarbon o conheciam, Boisen. Enquanto Zarbon começava suas instruções, Boisen continuava sorrindo desconcertantemente para os Saiyajins. Vegeta manteve sua atenção a meio caminho entre ele e Zarbon. Tudo bem, Boisen diz que está em uma missão urgente, então estamos enviando todos vocês em nossos pods de alta velocidade, explicou Zarbon. Cuidado para que não sejam danificados, pois estão entre os poucos que temos. Todos os 4 Saiyajins assentiram. Zarbon continuou. Vocês devem expurgar cuidadosamente o planeta Linden. Não se transformem em macacos gigantes, pois queremos o máximo possível de minerais e gado do planeta intactos. Dada a natureza da missão, estamos dando a todos vocês 1 mês para acabe o trabalho. Entendi, Vegeta disse, embora não conseguisse tirar os olhos do sorridente Boisen. Quando os 4 Saiyajins se aproximaram de suas cápsulas espaciais, Boisen parou para se dirigir a Vegeta. Estou ansioso pelo relatório de volta, se você conseguir sair vivo, claro. Vegeta parou para se virar, sua sobrancelha levantada com desconfiança enquanto olhava fixamente para Boisen. Eu garanto a você, não haverá-se. Você tem certeza disso? Disse Boisen, cruzando os braços presunçosamente. Chega, Boisen. Zarbon repreendeu. Boisen revirou os olhos. Também não há nada com que você se preocupe, Zarbon. Boisen respondeu com um certo desprezo que Vegeta percebeu imediatamente. Ele inicialmente suspeitou que os dois poderiam estar tramando alguma coisa, mas Zarbon parecia incrédulo. Recusando-se a pressioná-lo mais, Vegeta entrou em sua cápsula. Assim que se sentou e fechou a porta, ele apertou o interfone para se comunicar com os outros Saiyajins. Não sei se todos vocês notaram, mas o comportamento de Boisen era altamente suspeito. Verifique todo o interior de seus casulos e certifique-se de não notar nada em comum. Vegeta fez isso enquanto falava, e pelo menos tudo parecia bem. Gon ouviu e olhou em volta, mas nada chamou sua atenção também. No entanto, seu nariz sentiu um leve cheiro. Não vejo nada, mas minha cápsula cheira a enxofre. Enxofre? Que diabos é isso? Nappa perguntou pelo interfone. Essas não são pedras fedorentas? O pirralho soltou o vento e não quer admitir. Raditz se interrompeu enquanto ele e Nappa gargalhavam. As bochechas de Gohan ficaram vermelhas. Ele não peidou, mas imaginando que os Saiyajins de sangue puro possuíam um olfato mais forte do que o dele, ele confiava nas coisas se elas não captassem nenhum cheiro em comum. Bem, de qualquer forma, estou claro, disse Gohan. Os outros 3 confirmaram por si mesmos. Tudo bem, vamos sair daqui, Vegeta instruiu. Suas cápsulas espaciais deixaram a atmosfera. Gohan ainda estava muito nervoso para aceitar o sono, o cheiro do sangue de Saibamen ainda fresco em sua mente. Não foi o suficiente para esmagar alguns diabinhos estúpidos. Gohan precisava de um oponente de verdade para descontar sua frustração. Ele ficou acordado durante todo o voo, que durou quase um dia. Seu casulo começou sua descida, uma trilha devastadora na atmosfera do planeta com a qual Gohan já estava acostumado. Mas com o que ele não estava acostumado? Aquele fedor sulfúrico nocivo do lançamento anterior inundou suas narinas como um tsunami. E então, a cápsula espacial explodiu.
A onda de choque lançou Gohan para longe como um míssil, pedaços de metal e vidro derretidos colidindo com ele. Através de sua visão turva e desbotada, ele viu mísseis passarem por ele e atingirem as outras 3 cápsulas espaciais. Explosões ocorreram logo depois, embora nos tímpanos entupidos e vibrantes de Gohan parecessem estar debaixo d'água. Quando ele bateu no chão, os últimos vestígios de sua cápsula espacial desabaram com ele. Ele mal conseguia respirar, quase não via, quase não ouvia, quase não cheirava, quase não sentia o que, em resumo. Ele não podia fazer nada para avaliar o que estava ao seu redor ou o que diabos estava acontecendo. Seu primeiro instinto foi rastejar, indo na direção oposta de onde soprava toda a fumaça. Ao fazer isso, ele pôde ouvir uma voz abafada e metálica. Estava acima dele? Ao lado dele? À sua direita ou à sua esquerda? Ele não sabia dizer. Estes são os homens de Frieza, certo? Exatamente como planejado. Isso foi tudo que Gohan ouviu antes de tudo escurecer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.